Editor, agora a partir daqui podes pôr já Podes conta, pôr, já podes contar. Isso é uma das coisas que me deixa um pouco de fora da indústria do imobiliário. Eu vou conhecendo várias pessoas, que deves calcular, investidores, e há um mix de opiniões, e vai ser giro porque tu vais poder dar a tua opinião, que é, há pessoas que fazem as remodelações e as construções, eu percebo, isto é a lei do capitalismo, foco no lucro. Só que eu acho 90%. Só que não vale tudo, na minha opinião. Certo. E quando eu começo a meter o cálculo mesmo do género, e se eu fizesse a casa que fosse para mim? Qual era a margem final? Começava a ver e dizer assim, eipá, então afinal, se calhar isto não é assim tão lucrativo quanto isso. E sempre foi uma coisa que me deixou um bocadinho mais distante da construção. E o que é que tem acontecido? Este inverno foi um inverno muito puxado. Então, acho que foi a primeira vez, tive numa feira também de imobiliário, e foi engraçado que muita gente se queixava do género, então afinal de contas estas casas remodeladas, isto afinal é muito bonito, mas é só uma pintura, que depois choveu muito, está com muita umidade, a casa apanhou um frio desgraçado e disseram-me que isto era tudo eficiente, estás a ver? E isso sempre faz-me deixar um bocadinho. Nós em fevereiro fizemos 17 consultorias, só para te dizer. 8 delas eram casas com menos de 5 anos. Com menos de 5 anos. Era suposto estar top. Menos os primeiros 5 anos, como é que a coisa se aguenta? Depois de lá passar a garantia, estás a ver? Mas é verdade, 17 consultorias em fevereiro e 8 delas eram casas de 2020 para a frente. Estou nada chocado. Não, porque imagina, tu agora tens falta de casas. Como estás a dizer, interessa ao lucro, certo? A pessoa está lá preocupada se faz bem ou se faz mal. Claro. Impermeabilizações e fundações, no fundo, aquilo depois fica debaixo da terra, as pessoas estão-se um bocado nas tintas, estás a ver? É um facto. Agora, lá está, isto também é, como é que é dizer, é uma bola de neve. Se tu fizeres 10 e as 10 ficarem bem, tu a seguir tens essas pessoas a trabalharem diretamente para ti. Se te portares mal, rapidamente também se sabe que tu és um larápio. Desculpa a minha expressão. Sim. Nada de desculpa, é a sinceridade. O objetivo da Casa aos Pecados é pelo menos munir-te a ti de onde dobra de mais informação, que é para quando chegares ao pé de um empreiteiro, seja ele qual for, tu estás a ouvir uma conversa da carochinha e aquilo para ti já não é carochinha. Estás a ver? Tu já sabes como é que tu has de responder. Porque o que acontece muito é, tu não percebes nada de obras, eu chego-te ali e digo-te, é para pôr assim, e tu como não sabes vais dizer, ok, ponha, depois logo se vê. A ideia é dar-te argumento para tu rebateres o que é que ele está a decidir, porque no fim és tu que pagas e és tu que decides. Claro. Tens é que saber decidir. Porque nós precisamos de informação para sermos... Eu acho que é um tema que somos muito info-excluídos, a parte da construção. E se pensares bem, na maioria das pessoas em Portugal é o maior investimento que elas fazem na vida. Sim, é a compra mais importante da tua vida. Já viste? Compra com muita importância e o teu conhecimento sobre ela baixo. É um problema. Vamos cá para mudar isso. Exato. Pelo menos para tentar mudar isso. Não, eu acho que tu e outras pessoas como tu estão a fazer um excelente trabalho e obrigado por estares cá, Bruno, antes de mais. Por teres feito uma viagem do caraças. Eu tenho que ficar... Hoje veio-se bem. Hoje veio-se bem. Mas tenho que ficar agradecido porque é de facto uma viagem grande e vens cá ensinar-nos coisas. E pelo menos é o que eu... Vamos tentar. Eu tenho a certeza que vais ensinar. A minha expectativa já é evoluir para mais do que o ensino. Ou seja, ensino juntamente com uma coisa mais filosófica de vez em quando, que é uma coisa que eu gosto, e permitir também a tua opinião pessoal, ou seja, não ser só a parte de ensino, mas podermos também debater aqui algumas coisas, de forma que quem estiver lá em casa se sinta mais esclarecido. Esse é o meu objetivo. Bruno, eu já me disseste há pouco, tens 40 anos. É verdade. Mas eu quero-te fazer uma outra... Colheita de 85. Mas eu quero fazer uma pergunta relacionada com isso, que é, com 40 anos, Bruno, já foi um bocadinho antes, porque é que tu vieste para as redes sociais? Olha, nem sei. Não, sei. Um bocadinho no seguimento daquilo que estávamos a falar há pouco, que é, eu tive 12 anos ligado ao ramo imobiliário, saí da faculdade, sou engenheiro civil de profissão, embora durante esses primeiros 12 anos não exercia. A minha família já tem uma empresa, ou tinha uma empresa de construção, ou seja, eu desde muito novo que ia para as obras com o meu pai, essas coisinhas. O que é que acontece? Eu em 2020, quando veio o Covid, eu comecei a construir. Ok? E construí uma casa para vender e construí outra para eu ficar.
Se fosse hoje eram as duas para vender, mas para adiante. Pronto, construí outra para ficar. E durante o processo eu tive alguns desafios, como qualquer pessoa, ok? Porque apesar de ter o apoio da empresa familiar, eu ali meti uma coisa na cabeça, que é, pai, tu agora deixas de estar aí, eu quero fazer isto por mim, se eu tiver dificuldades, eu peço-te ajuda. Pronto. E passei por um conjunto de dificuldades e dores de crescimento, chamemos-lhe assim, que me levou pela primeira vez a pensar nisto da casa aos bocados, que é, se tu percebes um bocado disto, materiais, o que é que levou, o que é que não levou, se está bem conservado, se está mal conservado, porque isso te ajudou durante uma série de anos, junto de clientes compradores em visitas, a ajudar-te a perceber se a casa era boa ou não era boa para as pessoas comprarem, aquilo que eu me lembrei foi, porque é que eu não ponho esta informação ao dispor das pessoas e o que é que eu espero ganhar com isso? Se eu transmitir credibilidade, à partida vem mais angriações, vem mais trabalho. A verdade é, isso aconteceu tudo dessa forma, só não vieram foi angriações. Veio consultorias e fiscalizações que nunca mais acabam. Percebes? Ou seja, eu tinha-te dito há pouco que o meu objetivo já nunca foi ser consultor imobiliário a vida toda, ok? Não dou para esse peditório mais. Com o devido respeito, porque também foi lá que ganhei a minha independência financeira, no fundo é isto. Mas lembrei-me em 2020, ao som de uma música de Dragon Ball. É verdade, é verdade. Por que não partilhar estas coisinhas todas? Depois comecei, imagina, fiz o pilot, fiz um a explicar os tipos de áreas, depois fiz um sobre bancadas de cozinha, foi a primeira vez que levei assim. Imagina. Pronto. O primeiro vídeo assim a bater foi no TikTok, esse das bancadas da cozinha. Pá, quando eu faço o quarto sobre paredes e tenho um tijolo de cada em cima de uma bancada e começo a falar sobre tijolos, estávamos a 26 de dezembro de 2023. Eu numa semana passei de 1.600 pessoas para 33.000. Uau! Orgânico. Uou! Assim. Isso é o maior crescimento que eu já ouvi falar. Foi. Aliás, eu fiquei com terçolho, tanto a olhar para o telemóvel. A sério. Mas cresceste nesse vídeo porque as pessoas estavam a dar os parabéns ou porque estavam a descascar no tijolo? Imagina, também as duas coisas. Ou seja, foi um vídeo que se tornou viral porque até à data ainda ninguém se tinha lembrado de agarrarem 4 tijolos diferentes e começar a falar sobre eles. E as pessoas acharam piada a isso. Pois. Pronto, e foi a partir daí, depois começas a falar de outras coisas. E qual é que é a grande vantagem? É que, obviamente, que eu tenho que estudar, eu não sei tudo, mas o grosso do que eu falo, eu já experienciei ou já estudei, estás a entender? Pronto. E isso torna a coisa um bocadinho mais fácil. Depois é uma bola de neve. Começou pelos dos episódios de bancada, depois lembrei-me de fazer também um podcast para desmistificar estas coisas da construção. Depois começaram algumas parceriasitas e não sei o quê, os diários de construção. Que imagina, estás a mostrar à pessoa indo louco o que é que estás a fazer, porque é que fizeste assim e não fizeste assado, e a seguir vamos para o concurso. Que esse é que é o... Vamos ver, não sei, a minha expectativa é que aquilo corra, seja interessante, porque imagina, não é só tu aprenderes, estás ali a ouvir o Bruno a dizer as relvas são não sei o quê, tens ali, ou seja, tu consegues de uma forma entretida, tu aprendes construção, e por isso é que eu acho que aquilo vai ser fixe. Já era para ter sido lançado há um ano, ainda está no forno, está para ser bem feito, estás a ver, é para ser bem feito. E acho que isso é uma ideia gira. Tudo que envolve entretenimento é mais fácil de ser absorvido. Tem um cariz social, porque imagina o último prémio, por isso é que é com gente conhecida, o último prémio a pessoa escolhe uma IPSS e a marca com quem nós fecharmos a parceria do concurso vai ao entregar material à mão de obra, estás a entender? Boa. Ou seja, a ideia não é só juntar-me a pessoas conhecidas, mas conferir também aqui a parte do entretenimento e a parte do cariz social. Isso é muito giro. Ou seja, ensinar, entreter e ajudar. Pronto, é isso. Criaste aí um círculo interessante. Vamos ver o que é que dá. Sabes que eu quando fiz esta pergunta, porque eu imagino, um engenheiro civil na internet é uma coisa que eu penso, não é compatível, não é? Parece tu associar uma pessoa que é mais... sei lá, mais restrita ou mais fechada para depois vir para a internet, não estava Estás a estereotipar. Estás a estereotipar. Não, sei lá, imagina, se tu perguntas ao Dani Costa, ele também se calhar disse que nunca pensou em fazer vídeos. Ou seja... É verdade. A minha primeira ideia foi aportar valor com aquilo que era o meu conhecimento, ok? Depois imagina...
tu vais-te moldando também, não só ao feedback, mas àquilo que vai acontecendo, estás a ver? E eu acho que nós, quando eu digo nós, eu e neste caso o Dani, acho que viemos suprir a tal necessidade de eu quero fazer uma obra, eu não percebo nada de obras e tenho que confiar em tudo aquilo que me dizem quem vai fazer a obra. Obviamente que quem está, desculpem, mas quem vai fazer uma obra, inconscientemente na sua cabeça tem sempre o não dá muito trabalho e não custar muito dinheiro. E nós conseguimos ser imparciais nesse aspecto. Eu dou-te a solução. Se tu tiveres como é que é dizer? Se tu tiveres o plano de ação contigo, tu quando vais chamar 3 pessoas para te fazer orçamento, cada uma não vai dar a sua sugestão. Tu já sabes o que é que lhes vais pedir a eles. E para mim isso é uma grande diferença. Não, e por isso é que eu acho que, não querendo desprestigiar os outros que também fazem, tu e o Dani chamaram-me a atenção e eu acompanho o vosso conteúdo para aprender alguma coisa sobre, porque realmente vocês tentam descomplicar e eu acho que está muito perceptível, vocês comunicam de uma forma muito simples para quem está do lado de fora e dá mais segurança. E eu sinto, de minha parte, e acho que quem estiver do outro lado vai sentir também, que é, bom, com esta informação se calhar eu vou evitar certos erros e certos problemas que até aqui, se eu nunca tivesse ouvido sobre isto, olha, se calhar eu ia me aleijar, não é? É isso mesmo. E no caso, eu estava a estereotipar, porquê? Porque as pessoas que eu conheço, que são engenheiros civis, se lhes falar da internet, eles vão dizer, isso não é para nós, então nós temos outros trabalhos e outras obrigações. E eu fico nunca contente. Fui de títulos, sabes? Pois. A minha mãe não pôs o ENG na conservatória quando me registrou. Percebes o ponto? Percebo perfeitamente. Essa história do país de doutores, eu sempre fui um bocado contra isso. Boa. Quanta gente tu conheces que não tem curso nenhum e se safou muito melhor do que muitos que têm curso. Ui, se calhar se tu fores ver as pessoas que até tiveram, isto tem que envolver o sucesso financeiro, mas se calhar não são pessoas com cursos. São pessoas que fazem acontecer. Tens que fazer coisas. Eu concordo totalmente com isso. Aliás, tu tens pessoas na construção civil, que é uma coisa que se desprestigiava há uns anos atrás, não é? Se não servires para mais nada, vais para a trolha, não é? Ou para consultor imobiliário. Ou para consultor imobiliário. E eu pergunto assim, mas porquê assim? Não faz grande sentido se ele vai para lá, é porque também é muito bom naquela área. Ponto assente é que se calhar hoje ganha mais, inclusive até do que um médico. Podem ganhar muito dinheiro, sim. Portanto, estás a perceber? Ou seja, significa que o que interessa é o que o mercado procura, o que as pessoas procuram. E, portanto, valorizar pelo título é uma estupidez, porque o mercado vai precificar pela qualidade. E isto é interessante porque o desporto é exímio nisto, não é? Tu não és o melhor atleta porque te formaste naquela modalidade. És o que te dedicas mais. Pronto, está tudo dito. Muito bem, Bruno, vamos então aqui começar a partir aqui algumas coisas que é para ser giro. Nos teus conteúdos, uma coisa que tu fazes e que eu acho que está a ajudar a mim e a mais pessoas, o teu podcast é super interessante porque tu vais levando várias pessoas diferentes de áreas, de categorias diferentes dentro da construção e vais tentando também ali e dando um toquezinho e tal. Com aqueles confrontozinhos simpáticos. Isso também é bom. Tem que ser. Não pode ser lá tipo à vez. Claro, não, tem que ser. Isso é que eu acho interessante porque muitas vezes depois a pessoa do outro lado até a pensar no desafio que lhe estás a propor. Dá ainda mais segurança para quem está a ouvir perceber isso. Mas isso tem um desafio que é: tu convidas a pessoa, como é que fazes essa filtragem para ir, por exemplo, ao teu podcast nesse quesito? Há muitas pessoas a fazer, há muitas pessoas que tratam do chão, por exemplo. Como é que tu escolhes? Como é que tu pensas isso? Ok, boa pergunta. Então, dizer-te que comecei por convidar os primeiros 4, 5 pessoas que eu achava com as quais podia ter uma boa conversa. Ok? Obviamente que, sendo dos primeiros a falar sobre estes temas na internet, como é que é dizer? Não era fácil, nem eu conhecia muita gente que pudesse convidar para ter essa... Ou seja, eu continuo a ter essa dificuldade. Ou seja, eu acho que não é muito fácil tu arranjar as pessoas com as quais consigas ter uma boa conversa. Tanto que eu já lancei 17 episódios, acho eu. E há lá 2 ou 3 conversas que aquilo espremido é... Pronto, não dá nada. O que é que eu te quero dizer com isto? Nós já tivemos pelo menos 3 situações em que foi uma situação de parceria, ou seja, nós dentro das parcerias com marcas podemos ter um momento no nosso Obracast, um episódio ou um reel, ou 2 ou 3, o que for, e nós indicamos uma dessas 3 modalidades consoante nós acreditamos que também que seja
mais propício. Há coisas que, por exemplo, não precisas de gastar meia hora num episódio para explicar. Há outras coisas que eu não sou tão tecnicista, então prefiro ter o especialista no meu sofá e esse especialista fala sobre determinado tema, estás a ver? Ou seja, já houve algumas que foram com parceria, do estilo proteções das obras. Eu achei que as pessoas levando as amostras e estando lá, com as amostras à vista, que eles iriam sempre explicar muito melhor do que eu as mais-valias daquilo, do que o próprio Bruno, ok? Agora, isto para te responder, parcerias, pessoas que eu vou conhecendo e nas quais também vejo aqui alguma credibilidade. Agora, também tenho que ter a humildade de reconhecer que nem todas as conversas foram as melhores conversas do mundo. Eu tive, por exemplo, uma vez um podcast que as pessoas se convidaram, eu estava no início, coisa e não sei o quê, diferenças entre construir entre Portugal e Angola, não sei o quê. Pá, e os homens foram para lá dizer que não sei o quê, e tinham 50 mil clientes internacionais e que trabalhavam com gente de todo o mundo e não sei o quê. Pá, eu isso no meu podcast não. Aquilo foi 2 horas ou 1h30 e eu cortei-lhes metade do podcast. Não vais para ali promover-te. Ok. O objetivo, se eu não me promovo, não és tu que o vais fazer. Pronto. Então, o objetivo é climatização, por exemplo. Vamos falar sobre os melhores modelos de climatização. A empresa que lá está aparece subentendida. Nós não precisamos estar a dizer, sei lá, a conceito base tem, a conceito base faz, a conceito base disto ou aquilo. O meu intuito com aquelas conversas é desmistificar temas. Estás a ver? Pronto, e é assim que eu escolho as pessoas. Pois, por isso é que eu estava a pensar, porque tu para pôres em confronto, também tens que ter um bocado de liberdade de o poder fazer. Sim, mas o confronto porque eu às vezes, eu sei onde é que tu queres chegar com a história do confronto, que é, eu às vezes já convidei pessoas que também fazem coisas para a internet, e às vezes a forma, como é que é dizer, não interessa nomes, mas a forma como é que é dizer, às vezes a gente olha para os vídeos e isto ouvido assim, isto parece muito fácil. Certo. E o meu papel também é, ok, sim senhor, então tu fizeste assim e assim, mas como tinhas isto, como é que tu fizeste? Conta-nos lá, estás a ver? Conta-nos lá, no fundo é isto. Porque isso é que é fixe. Pronto. Lá está, quem está... E comigo podem fazer o mesmo, estás a ver? Não há stress. Não, mas eu acho que isso é importante em qualquer área, te colocarem desconfortável. Acho que isso é necessário, porque também te evidencia as qualidades que tens. E se fores bom, até vais agradecer a isso, porque é a tua oportunidade. Exatamente. Estás a ver? Top, gostei de saber isso. E, por exemplo, nesta questão agora que nós estamos a ver, toda a gente fala de imobiliário. E para mim, que sou o gajo das finanças, quando toda a gente fala sobre uma área, eu penso logo, não sei se isto está num bom ponto. E a minha pergunta seria por aí, Bruno, será que estamos numa bolha ou não? Isto não vai ficar assim para sempre. Boa. Nós estamos desde 2014 a crescer. Agora, também é verdade que enquanto houver esta crise na habitação e falta de casas, como é que é dizer, não se vai ressentir nos valores que se tu quiseres ir adquirir uma casa. Agora, isto é cíclico. Houve uma crise em 89 ou 87, depois houve 2008 e há de haver uma próxima. Também. Claro. O que é que eu acho agora? Acho que toda a gente que quer ganhar dinheiro mete-se no imobiliário. Toda a gente compra, remodela e revende. É isso. Hoje em dia. Só que depois tens uma diferença, que é, uma coisa é tu comprares uma casa remodelada a um particular que faz 2 por ano. Se tiveres algum problema com a casa, agarras-te ao tota no que diz respeito às garantias. Se comprares uma casa remodelada a uma empresa, eles são obrigados a dar 5 anos de garantia. A coisa pia mais fininho. A decisão que tu tens que tomar é se queres tratar com uma pessoa que faz aquilo tipo por hobby, ok? Sabendo todos os riscos que vêm atrás, ou compras a uma empresa e tens aquela segurança adicional. Claro. E quando Mas sim, há muita gente que está ligada... Sim. E toda a gente faz casas e toda a gente é construtor. Pá, é impressionante porque vou tentando participar em vários eventos, várias áreas, eu gosto de conhecer, mesmo áreas principalmente que não têm nada a ver com a minha, e vou conhecendo pessoas. E é engraçado que uma grande parte delas, o sucesso que elas têm vem do imobiliário. E claro que faz-me sentido. Tirando médico ao jogador, desculpa interromper-te, tirando médico ao jogador de futebol, diz-me qual é que é a profissão em Portugal que te pode dar mais dinheiro. Em Portugal, sim. Eu diria... Não, em Portugal. Em Portugal, sim. Iria dizer o consultor imobiliário, internet, não é? Também. Não, o consultor imobiliário tem que dar, quando entra, tem que dar 50% à agência onde trabalha. Pois. Ou seja, dá, claro que sim, dá para ganhar dinheiro, mas hoje em dia há muita gente, pá.
Não há ninguém É o que eu acho. dentro do teu círculo de amigos que não tenha um amigo ou um primo ou um tio ou não sei o quê que esteja no imobiliário. Sim. Estás a ver? Ou relacionado com o imobiliário de alguma forma. Ou relacionado com o imobiliário. Exatamente. E por isso concordo contigo. Realmente, se olharmos para Portugal, sim, não temos grandes empresas, não temos. Eu tenho uma irmã que é enfermeira, tem 2 trabalhos para ganhar 2.000 e poucos euros. É isso. E 2 filhas. Sim, Percebes? sim, Ou seja, perfeitamente. eu percebo que, mas depois lá está. Há aquela, tu conheces isto que é, há aquela malta que eu chamo-lhe a malta do ponto está virada. Que é, imagina, agora é o imobiliário, então vamos investir as fichas no imobiliário. A seguir é o ouro, agora vamos vender ouro. A seguir é o não sei o quê, agora vamos... Epá, Sim. opções. Também existe esse tipo de pessoa. É um facto. Mas fico contente por dizeres isto da parte de ser cíclico. E não ser o Carlos, porque ser o Carlos a dizer, mas ele não tem nada a ver com isto. Mas isto porquê? Porque há muitas pessoas que estão hoje a tomar uma decisão muito grande. E eu queria-te pegar nesse tema que foi: o governo deu este apoio aos jovens com menos de 35 anos na compra da primeira casa. E eu entrevistei há umas semanas atrás uma rapariga de intermediação de crédito que inclusive me deu um dado muito interessante, que metade das casas adquiridas neste último semestre ou nos primeiros 3 meses do ano vieram deste apoio dos mais jovens. E automaticamente eu pensei, bom, se a medida vai acabar, então temos que pensar como é que vão ser as vendas a partir do próximo ano, porque se retirarmos este apoio, isto provavelmente vai reduzir o número de compra de habitações. Será que nesse aspecto... Não sei se reduz, mas pergunta, desculpa. Não, já está. No fundo era para saber a tua opinião, se não achas que... É assim, eu acho que essa medida, claro que sim, vai ajudar os jovens, mas também vai aumentar e inflacionar o preço das casas. Certíssimo. Ok? Obviamente que é uma medida que não vai durar para sempre, mas eu acho que o grande problema, e já falei sobre isto, que é, nós deixámos a história dos Golden Visas correr muito tempo. Ok? E porque é que nós não fazemos, por exemplo, como na Austrália? Eles durante 2 anos fecharam as compras a estrangeiros. Basta pensarmos assim, se for francês e viver no centro de Paris, ou se for alemão e viver em Munique, eu vou ter muito mais poder de compra do que o português que vive em Lisboa, ou que vive em Odivelas, ou que vive não sei o quê. Então o que é que acontece? Com ou sem apoios do Estado, se me é permitido, ou se deixam que eu continue a concorrer com quem tem, ponto número 1, o dinheiro e não precisa de financiamento, faça outra pessoa que precisa de financiamento para agarrar a mesma casa de 400 euros, como é que eu vou fazer? Estás a ver? Uhum. Eu acho que claro que sim, precisamos de investimento estrangeiro, mas estamos numa fase em que primeiro estamos nós e depois dos outros. Uhum. Pelo menos é aquilo que eu penso. Uhum. Esta medida veio ajudar os jovens, mas também vai prejudicar os outros. Eu acho que ela prejudicou toda a gente. Aumentou os preços e depois continuas com o parque habitacional de seguranças sociais e Santa Casas da Misericórdia e Estado e não sei o que é o que a gente sabe. Tá? Pois, exatamente. Mas depois agora vai sair uma lei que, se tu não tiveres o teu rústico que te deixou a tua tetravó lá no meio do monte registado na conservatória, pimba, começas a pagar taxas. Percebes? Há essa... Mas isso já entra, como é que é dizer? Já entra em moldes de gestão do próprio país que infelizmente é o que temos, estás a ver? Claro. Isto com dados torna tudo mais fácil nós especificarmos as coisas. Por exemplo, outro dado que essa colega tinha dito era que, por exemplo, não havia assim tantas compras por parte da malta com mais capital. Ou melhor, as compras que haviam eram em casas muito caras. Uhum. Eu tinha aqui um exemplo, por exemplo, na Zona do Norte. Em Lisboa não tenho conhecimento nenhum, mas na Zona Norte às vezes víamos casas muitíssimo caras, muito antigas. Nós pensávamos mesmo, esta casa nunca vai ser vendida. E curiosamente, até eram a malta mais americanos que têm aquele sonho de vir para cá, gostam de coisas mais antigas, ou seja, casas que eu achei que nunca na vida seriam vendidas e foram vendidas muitas vezes para pessoas que tinham mais capacidade. Okay. Mas mesmo que nem relacionemos os Golden Visa, temos outro facto, que é a nossa população aumentou, não porque tivemos mais filhos a nascer, mas tivemos mais imigrantes. Isto automaticamente cria aqui um garrote. Também. Ou seja, a história de não haver grandes filtros a vir para cá, obviamente também condiciona. Mas o que eu estava a querer transmitir é,
Eu sou francês, tenho 400 mil euros. Tu és um miúdo com 34 anos ou 33, queres comprar a mesma casa de 400 mil euros. O francês vai ganhar sempre. Claro. Porque ele chega ali e paga pronto e tu ainda vais ao banco e não sei o quê. Tu tiveste sorte, foi que agora durante este tempo não pagas o IMT e o imposto de selo, mas de resto acho que devíamos limitar, ou seja, acho que sei lá, só a partir de 800 ou o que fosse é que abríamos, se houver um alemão que queira comprar um monte no Alentejo, pá, força. Agora, aquelas casas de classe média, chamemos assim, de valores de classe média, eu acho que devia dar-se primazia, como já se deu aos jovens, mas não é só os jovens que precisam de casa. Pois. Há outras pessoas que também precisam de casa, ou por algum motivo têm que fazer um downgrade, ou um update, e também não, como é que quer dizer, também não deveriam ficar a perder. Não, eu percebo a ideia. Eu acho que numa questão económica sempre vai haver um desequilíbrio na aquisição, seja do que for, não é? Mas eu percebo a ideia. Eu continuo a achar que, pela minha visão económica, eu gostaria do estímulo sempre ao contrário, ou seja, não pela proibição, mas pelo aquilo que nós conseguimos potenciar o país, por exemplo, no lado da oferta. O meu ponto é este, Bruno, a ver o que é que tu achas sobre isto. O que difere um grande investidor de uma pessoa que não consegue ser investidor são os impostos, ao contrário do que as pessoas acham, porque 28% de uma mais-valia para alguém que tem um património enorme não interessa, mas 28% para alguém que tem ou que nem tem património já é uma barreira brutal, e a única maneira que nós temos de ser competitivos é quando conseguimos colocar o simples português com a capacidade de ele próprio também se tornar investidor. Se fizesse uma medida do género, durante 20 anos não há impostos sobre as mais-valias na construção, eu te garanto que uma grande parte do português ia arriscar fazer qualquer coisa porque sentiria que iria receber alguma coisa. Mas se eles não bastam os impostos do combustível, que é mais barato do que em Espanha, vão tirar as mais-valias das casas. Estamos em sintonia. Eu só estou aqui a explicar como é que poderíamos, claro que sim, como é que poderíamos fazer isto de uma maneira sem haver a necessidade da proibição. Então tu não acreditas que se bloqueassem até 750 mil euros o investimento estrangeiro, que não ajudava aos portugueses? Tinha que ver os dados. Qualquer proibição temporariamente ajuda. Não sei depois como é que os danos só para que a coisa trazem... porque imagina, tu agora estás naquela fase em que estás a construir para tentar fazer face à demanda. Pois. Eu estou a dizer é agora. Sim. Imagina, quando eu entrei no imobiliário, a primeira casa que eu vendi foram um T4 com 120 metros quadrados a 50 mil euros. Exato. Já não há. Não, é impossível. E aquilo que eu desatino, entre aspas, é como é que tu podes ter uma pessoa ou um casal que ganha 2 mil euros a competir com um que vem de fora, que é cá passar a reforma, a competir pela mesma casa de 400? Estás tramado. Claro. O português vai sempre levar no focinho. Claro, faz-me sentido. E se calhar também estás a trazer a tua realidade da zona de Lisboa, a zona sul, não é? Que provavelmente também sentem isso. Sim, e depois lá há muitos créditos, às vezes as pessoas até, como é que é dizer, não é fácil terem os 10%. Claro. Percebes? E acho que, volto a repetir, nós deixámos correr muito o investimento através dos Golden Visas. Tu tinhas apartamentos a 300 que a malta comprava, não, mas é 500 que eu preciso do papel. E depois as outras à volta subiam todas por arrasto. Sim, isso não há hipótese. Se uma puxar, os vizinhos vão começar todos a puxar. É um assim. Sim, isso é um mercado a funcionar. É um facto. Mas pronto, realmente nunca é fácil termos uma solução para isto. Eu volto a dizer, é fácil para nós que estamos aqui como treinadores de bancada. Se tivéssemos que decidir, seria diferente, seria muito mais difícil, mas acho sempre que nós temos uma visão, nós europeus temos uma visão muito pouco de potenciar as coisas. Somos muito mais regulatórios e muito mais castradores do que liberais. Uma coisa importante que é, se a burocracia que envolve hoje em dia uma construção fosse mais facilitada, tu conseguias ter mais casas disponíveis. Claro, se tivesses mais casas disponíveis, também resolvias o problema. Só que eu acho que é muito mais difícil mudar. Então, quer dizer, tens conservatório e finanças há não sei quantos mil anos. Já não era para estarem as duas interligadas? Mas se isso não aconteceu até agora, claro, a gente não pode estar à espera que o Estado de repente, não, agora vamos mudar o nosso sistema. Não, eles são os últimos a mudar. Claro que sim. Pronto, então, podiam era ter este conjunto para os jovens, acho que sim, até certo ponto, mas volto a repetir. Os jovens estão em início de vida sim, mas há mais portugueses, não é? Claro, há mais faixas etárias. Isso que sim. Claro, e sem dúvida que eu acho que nós devemos sempre primar por oferecer e melhorar a vida de quem cá está. Eu sou muito nacionalista, desculpa. Sim, mas eu concordo.
Eu acho É que a se mesma estás... coisa, se eu for daqui para Barcelona, também não tenho capacidade de comprar lá um apartamento. Sem dúvida. Eles vão exigir que, para tu vires, tens que ter as fichas. Ou... Eu já Pronto. vivi em Espanha, tens de ter o visto de residência, pronto. Ou seja, acho que poderia, lá está, mas Sim, estamos sim, aqui sim, a bater sim. bolas, a coisa vai-se fazendo, mas vai ser difícil Claro. agora tu compensares o estrago, como eu costumo dizer. Porque esse entra ao Andas meu... sempre atrás, tu andas sempre atrás. Exatamente. Porque esse entra ao meu próximo ponto, que é, nós agora fizemos uma pressão inflacionista sobre os preços das casas. A tendência será que, se nada acontecer, elas não caiam. O que é que acontece? Nós podemos estar a chegar perto de um momento em que, mesmo que exista muita procura, os preços da oferta estão tão altos que mesmo a procura mais alta não consegue comprar o que existe no mercado. Certo. E esta é uma das minhas maiores preocupações, porque eu conheço muitas pessoas, e é isso que eu estava a dizer à rapariga que estava cá da intermediação de crédito. Eu conheço casos pessoais de pessoas que têm uma qualidade de vida elevada porque são pessoas que trabalham, vivem cá, mas trabalham para fora, rendimentos elevados, estamos a falar de rendimentos às vezes para 6 mil euros juntos, que tinham, por exemplo, uma casa de 250 ou 300 mil euros, na altura comprada já em 2015 e que na altura já valorizou bastante, a tomarem a decisão de dar um salto, por exemplo, a casas acima de 1 milhão. Porquê? Porque têm taxa de esforço, ok, está tudo bem. Mas no cálculo financeiro deles há ali um erro muito grande, que é o esforço aumentou brutalmente e o risco de calote, ou seja, se um deles perder o trabalho... Eu vou falar nisso a seguir. Pronto. E isto assusta-me, ou seja, porque as pessoas temporariamente até acham que estão com mais rendimento e estão a dar um salto muito grande. Percebo o que tu estás a dizer, mas isso, como é que é dizer? É uma coisa que tu não consegues controlar. Já tem a ver com a organização pessoal e financeira de cada pessoa. Agora, tu também sabes que há muita gente que gosta de viver acima das possibilidades. Não é? Diria que é Eu, se o calhar posso modus viver num operandi. barraco, mas se andar de Porsche aí para mostrar à malta, sou o homem mais feliz do mundo. Yeah. Pronto, acontece isso. Agora, pronto, basicamente era isso que eu ia dizer. Perdi-me. Mas... Não, desculpa. Não, eu perdi-me, mas já me lembro. Mas eu ajudo. Provavelmente pela questão dos preços. É que depois isto também incentiva a quem quer construir. Já sei o que é que eu ia dizer. Força. Se o juro agora subir 2%, uma renda que só não subiu pelo que está a acontecer, uma renda que custa 1.000 euros vai passar a 1.600. Uhum. O ordenado do casal não vai subir a mesma proporção. O que é que eu acho? Acho que vai começar a haver casas para venda porque o valor da renda mensal para aquelas pessoas já deixou de ser comportável. Ou seja, ela não vai acontecer como em 2012, que é, tu querias vender a casa, mas ela ainda valia, ou melhor, não ela ainda valia, o valor da hipoteca era superior ao valor de venda da casa. Isso agora deixou de acontecer porque os bancos já não emprestam 110% e 120%. Exato. Pronto. Agora, basta acontecer subir o juro 2% e o ordenado do casal ser o mesmo, tudo 1.000 que não vais conseguir pagar 1.600. Logo vais ter que fazer um downgrade. Então acredito que vai haver mais oferta de casas usadas para venda. Tá? Ok. Porque a minha questão é, o incentivo depois passado para o construtor também pode ser errado, que é, como existe muito mais pessoas a tentar forçar preços mais altos, também começa a construir casas para preços mais altos. Mas a qualidade não sobra em proporção. Pois, certo. Isso depois era outra coisa que eu também tinha a perguntar, mas este... Deveria subir, mas não sobe. Pois, exatamente. E este salto pode fazer com que depois comecem também a faltar casas na base e aí ainda temos um problema maior na minha ótica, porque se já é escasso, se também começas a construir casas muito acima, a escalada de preço desaparece. E por isso é que tu puxaste pelas casas usadas, alguém vai ter que... alguém vai ter que fazer downgrade, estás a ver? Claro que basta sim. subir 2%. Mas olha que ainda há dias vi um estudo que dizia uma coisa interessante e choca com um bocado que estavas a dizer há pouco, que dizia que acho que metade do parque habitacional português não são de pessoas de cá. Ou seja, isso de facto... Também houve muita gente que comprou só por causa do Golden Visa e depois voltou lá para a terrinha. Pois. E tens não sei quantas mil casas de férias, não sei os números. Sim. Mas tens muita casa vazia em Portugal, sim. E será que isso depois, no momento de crise, não é despejado no mercado? Já tivemos uma crise e não foi... As pessoas que têm casas fechadas, mesmo sem estar arrendadas, não precisam do dinheiro. Sim, também é verdade. Não é? Sim, há certos sítios que são assim. Se tu tens uma casa que pode, hoje em dia, qualquer buraquinho vale 600 euros, né? Sim. Então há quartos em Lisboa a 700. Pronto.
que eu estou a dizer é, se tu tens uma casa fechada que podias rentabilizar e não a estás a rentabilizar e a tua desculpa é eu tenho medo que me estraguem a casa e não sei o quê, não precisas. Porque se precisasse, eu garanto que tu arrendavas a casa ou vendias. Pois, claro que Estás sim. a ver a ideia? Claro que sim. Não, faz todo sentido. Isso, de facto, eu só levanto sim, estas questões económicas porque sinto alguma irresponsabilidade nas pessoas e que se a conjuntura alterar alguma coisa, treme-se das pernas. E o problema, o que mais me assusta é que em Portugal o imobiliário tem um impacto muito grande na nossa economia. Imagina, o património das pessoas e do português, a maior parte é no imobiliário, não está diversificado, não tem ações, não tem outras coisas. Ou seja, estávamos a falar. Exatamente, ou seja, é um dominó, em Portugal é um dominó muito acentuado. Eu lembro-me em 2008, que aqui foi 11, 12, ter muitos amigos que estavam na altura a licenciar em engenharia civil e muitos deles tiveram que emigrar. Alguns foram para Angola, outros foram para a Holanda e tudo, porque aqui não havia hipótese. Não, eu fui para o imobiliário em 2012 porque civil estava de rastros. Ponto final. Pronto, é isso. Foi a melhor coisa que eu fiz, também digo. Mas na altura sim, não havia trabalho. Pois, e tu viste a profundidade da crise que esteve em Portugal nessa altura. Mas também rapidamente aquilo, a partir de 2013, aquilo começou a subir. Sim, porque é o normal depois da... Nunca mais vais apanhar casas de 50 mil euros. Esquece isso. Sim, isso só se for lá para trás do sol posto, lá um barraquito. Isso eu também concordo. Isso, quedas dessa dimensão, até porque a estrutura dos bancos hoje é diferente, o sistema de crédito é diferente do que era até então. Deixa aumentar o juro 2% que tu vais ver as casas. De certeza, não tens hipótese. Certo. Sabes que outra coisa também faz pensar porque é que eu nunca entrei, é porque eu acho que sempre que está caro para a minha dimensão da minha idade, estás a ver? Mas se está caro hoje, daqui a 5 anos não vai estar mais barato. Mas... Isso era o que as pessoas achavam. Veio o Covid, agora vai ficar tudo barato. Não, mas isso foi mal pensado pelas pessoas. No Covid, com tanta impressão de dinheiro que apareceu, isto ia dar foi o que safou a coisa, né? Pois. Não imprimissem dinheiro que não existia. Exatamente. Mas estava complicada. Mas como é que hei de dizer? Não, em termos de conclusão desta parte, eu acho que a coisa tem tendência a estabilizar, ok? Mas já não vamos para aqueles valores ridículos que se praticavam há 10 anos atrás. Certo. E agora pegando nisso, os preços sobem, mas e a qualidade, Bruno? Acompanha? Não. Eu já vi casas de luxo que pouco tinham de luxo. Ok. Também já vi casas mais pequenas que ou melhor, são feitas com mais qualidade. Agora, o que é que acontece? Era aquilo que eu estava a dizer há bocadinho. Se nós hoje precisamos de rapidez, esta coisa que a gente anda a tentar e tocar na internet e impor entre aspas, ali mínimos ou standards de qualidade, fica mais difícil. Por isso é que é mais fácil tu comunicares para o dono de obra e depois cada um individualmente consegue garantir que a coisa fica melhor, porque imagina, não há casa aos bocados e não há nada ainda, como não havia há 3 anos atrás ou há 2 anos atrás, sobre construção na internet portuguesa. A coisa ainda ia ser pior. A coisa já é má, mas ainda ia ser pior, estás a ver? Assim as pessoas pelo menos andam mais informadas, sabem, não sabem, entendes? Ou seja, é difícil impor bons níveis de qualidade quando o que interessa agora é a rapidez. Certo. Entendes o ponto? Toda a gente agora já sabe o que é uma VMC e a utilidade e aquelas coisas todas. Um desvão sanitário, como é que se impermeabiliza uma fundação, quais Exatamente. é que são os problemas que podem dar, quais é que são os tipos de umidade, porque é que há de escolher um laminado ou um vinílico, entendes? Nunca foste ameaçado, Bruno? Não, olha, por acaso não. Estou a brincar. Por acaso já tive pessoas bem estúpidas, sobretudo no Facebook, mas em termos de comentários, agora ameaças não. Boa. Porque eu também, como é que é dizer? Eu sei que ajudo as pessoas, também não vou ser hipócrita. Eu tenho consciência que eu te ajudo. Sem dúvida. Ou seja, eu acho que quando nós, não é agora aqui coisas filosóficas de praticamos o bem, não. Mas eu acho que quando tu aportas valor, tu pouco ou nada tens a perder. Podes não ganhar, mas a perder acho que nunca vais ter muito. Claro. Eu percebi isso porque fui consultor imobiliário e fiz campanhas de estudo de mercado grátis e lista de compradores e não sei o quê, e gastava ou investia dinheiro no Facebook ou no AdSense ou não sei quantos, e depois as leads que vinham, ninguém te conhecia, aquilo era tudo muito frio. Então aquilo que eu percebi foi, eu ao dar
sem estar à espera de receber, neste momento o trabalho vem ter comigo. E isso foi o chip, estás a ver? Eu agora não preciso de andar a carregar o Facebook para ter leads. As leads vêm ter comigo. Eu só tenho que continuar a entregar-lhes valor. Foi o que mudou na minha perspectiva de abordar a internet. Não, isso acredito. E as pessoas cá não percebem que tu até ajudas a estimular a construção e as pessoas querem comprar casa. Talvez, sim, ou fazer. Olha que sim, porque e as estás a próprias cultivar marcas isso. também querem, como é que é dizer? Já está muito visto aquela história de está aqui isto e diz que é o melhor do mundo. Isso já está muito visto, ou seja, nós temos tido aqui alguns contactos com algumas marcas no sentido em que elas gostam do caráter educativo em que depois a solução é o produto deles sem estás a impingir o produto deles. Estão a fazer entender? Sim, perfeitamente. Pronto. Essa ficha caiu-me pela experiência, ou seja, pelo eu começar a fazer e perceber, ok, assim funciona muito melhor. Claro. Estás a entender? Sim, sim. Há malta que investe rios de dinheiro no Facebook para ter 15 mil visualizações nos seus vídeos. Nós, em termos orgânicos, o mínimo dos mínimos é 50. Qualquer short. Estás a ver? Alguns podcasts, alguns shorts de podcast é assim um bocadinho menos interessante, mas tenho vídeos de 200 mil visualizações, tenho vídeos de 800 mil visualizações. Uma divulgação e nunca mortal. investimos um cêntimo em anúncios. Isso é aquilo que eu mais me orgulho. Não, isso é fixe. Se fores à biblioteca de anúncios do Facebook, não tem lá nada Casas do Tejo. Os últimos anúncios são de 2022, que era daqueles de imobiliário. Certo, certo. É sinal que as pessoas estão a acompanhar e estão a gostar, mas garantidamente, indiretamente dás confiança. Logo as pessoas aventuram-se. Mas alguém que tem um imóvel velho, começa a ver os teus vídeos e pensa, olha, será agora, que se eu... remodelar, sim. Por isso é que eu digo, a educação é boa sempre para toda a gente. É má para aquele que se calhar não faz o trabalho tão certinho, porque... Mas normalmente são esses que criticam. Por isso é que eu estava-te a perguntar se alguém te tinha ameaçado. Não, imagina, claro que eu não vou, volto a repetir, não vou agradar a gregos e troianos, tenho perfeita consciência que tu ao explicares como é que a coisa, tu não tens noção dos comentários que eu recebo de isso é só teoria, queria pegar na prática. Mas isso são os típicos. Claro. Atenção, o meu pai foi construtor. O meu próprio pai tem os seus vícios de construir há 30 anos atrás. A questão é que nós temos que perceber que estamos em 2026, a parede dupla foi muito boa, mas agora não vamos levar a parede dupla até 2050. Percebes? Ou seja, as coisas vão evoluindo. Obviamente que temos noção que, como é que é dizer, levantaste poeira, né? Quer dizer, tudo o que apontava, as pessoas até aqui, os empreiteiros faziam o que lhes apetecia porque os donos de obra não tinham conhecimento para lhes dizer, não é assim, é assado. Agora eles já têm que andar mais aprumadinhos. E isso deixa-me satisfeito, estás a ver? Exatamente. Porque isso indiretamente obriga a eles próprios serem melhores. Sim. Não, totalmente de acordo. Eu só te posso agradecer a ti e às pessoas que fazem conteúdo como tu, porque traz muito mais segurança para o consumidor. Numa área que eu acho que é muito importante. É mais aldrabada. Exato. Porque essa é a imagem que nós temos do construtor. Claro. Será que ela é de confiança ou não? Nós por acaso temos sorte, porque vivemos num clima mais ou menos tranquilo. Boa. Não é muito frio no inverno, nem muito quente no verão. Porque se não fosse... Claro. Ou melhor, se fosse, esquece. Mas se viveres em Bragança, sentes mais, não é? Mas em Bragança, como é que é dizer? Ainda tens as pedras e aquelas paredes grossas, a coisa ainda vai. O que eu estou a dizer é que agora, levantando estas lebres, as pessoas já são mais informadas, já vão ver uma casa nova, já conseguem perceber como é que foi acabada a cobertura, se levou as camadas todas, se não levou. E isso, como é que é dizer? A mim deixa-me satisfeito porque eu sem falar contigo estou-te a ajudar. Se tu um dia precisares de mim, sabes onde é que mais de encontrar. Claro, porque essa também foi outra coisa que vocês trouxeram muito à tona. O fiscal de obra, a importância que ele tem para qualquer lado, tanto para o consumidor como até para o próprio construtor. Certo. E se calhar as pessoas nem têm noção sobre. Não, porque a maior parte dos fiscais, ou a grande parte dos fiscais, as pessoas também não querem pagar um serviço de fiscalização em condições, não é? Verdade, é um facto. Tu com 300 euros, eu com 300 euros por mês eu não consigo fazer o que eu faço, que é uma visita por semana à obra. Qualquer pessoa que me peça 15 em 15 dias ou uma vez por mês eu não faço, porque para assinar tem que haver responsabilidade. Pronto. No mínimo, e mesmo assim às vezes é pouco, uma vez por semana, uma reunião online por semana só com os donos de obra para bater bolas e depois um grupo do WhatsApp. Eu não posso fazer isso por 300 euros. Por mês? Por mês. Não, é e possível. depois tenho outra premissa que é, graças a Deus, eu se quisesse, o se quiser aqui é um bocado dúbio, né? Porque eu só tenho 2 braços e 2 pernas, mas eu tenho leads, entre aspas, ou pessoas interessadas em que eu podia ter 30 avanças de fiscalização
fiscalização. Só que eu só aceito 6 de cada vez. Porquê? Porque eu acredito que mais do que 6, eu próprio já ando às aranhas e o serviço perde qualidade. Que se lixem as avanças. Okay? Ou seja, nós em termos médios cobramos 650 euros mensais por um serviço de fiscalização destes que eu te estou a dizer, mas não aceito mais do que 6 obras. Podes-me vir oferecer 1000 euros por mês que eu não vou mexer no calendário. Enquanto não acabar uma dessas 6, eu não começo outra. E o Pedro que trabalha comigo é exatamente igual. Não podemos querer ganhar tudo num dia. Concordo. Percebes? Se tu ficares triste, não vais falar bem. Se tu ficares contente, depois eu já sei que vou ter outra fiscalização de um amigo teu. E não só, porque se esta questão da assinatura, tu também partilhas de responsabilidade ao assinares. Normalmente quem preenche os livros de obra é os diretores de obra, mas depois o fiscal tem que assinar. Claro que sim. E eu, tem a ver com... Não, mas imagina, eu conheço gente que nem sequer vai à obra e assina. Agora, eu não faço isso. Claro. Não quero fazer isso. Estão a atravessar. Porque isto é tudo muito bonito quando as coisas correm bem. Certo? É isso? Mas o dia que correr mal é que é os contratos. Eu, por exemplo, estou sempre a bater nos contratos de empreitada e no mapa de quantidades para ficar tudo certinho. As pessoas que te quiserem enganar, se não forem idóneas, enganam-te na mesma. O que eu estou a dizer é, se alguma coisa correr mal e tu não estiveres munido destas questões, como é que é dizer? Já era difícil reclamar com os tribunais que temos. Sem fundamento nenhum, ainda mais difícil é. Tá, isso, por exemplo, mas também havia outra coisa que eu ouvia falar, não sei, mas tu vais-me dizer, que é constitui-se uma empresa para se fazer uma construção e depois abala-se, não é? Sim. Ou seja, as casas de Palmela, tens a casa das casas de Palmela, tens aí uma série de coisas, porque lá está, mas aí como é que é dizer? Eu acho que as pessoas também vacilam muito do estilo. Para mim há 2 pontos, que é vacila-se no que diz respeito à documentação que deveria ser exigível parte a parte antes de começar um trabalho. Mas quer dizer, as pessoas também têm que andar 2 coisas. Primeiro, como as coisas estão caríssimas, eu conheço donos de obra que andam ali a esmifrar o empreiteiro até ao tutano. Obviamente, se o esmifrares muito, o homem vai chegar a uma determinada fase da obra e não tem dinheiro. Pronto. Esse é o primeiro ponto, é as pessoas quererem o mais barato e depois queixarem-se, o construtor não era idóneo, ok? Pronto. Depois, a segunda coisa é, as coisas estão caras, mas se tu tiveres conhecimento, se tu tiveres mais conhecimento e fores tu a dar as indicações, menos probabilidade tens de ser enganado. Não vais dar 50% da adjudicação. Uma empresa minimamente organizada consegue arrancar-te uma obra com 15% ou 20%. Se vierem ter comigo dizer assim, sim senhor, eu começo o trabalho, mas eu quero 50% para o lado de cá sem levantar uma pedra. Esse para mim era logo bandeira vermelha. A mesma coisa, sim senhor, fechamos o preço, tudo 5 estrelas. Vamos fazer um contratozinho para formalizar tudo. Isso não é preciso, esses contratos. Também é logo bandeira vermelha. Estás a ver? Eu até tenho ouvido as pessoas agora falarem 30%. Até aí já diria, as obras públicas é 20%. Ok. Mas diria que até 30% depois também depende, né? Porque também não há muita mão de obra para tu, perdão, poderias dizer, eu não quero um de 50, vou escolher um de 10, também não tens essa oferta, né? Pois. Agora, onde eu acho é, as pessoas têm que perceber que as coisas estão caras, têm que perceber que hoje por adjudicações diretas versus entregar a chave na mão, já não fica assim tão mais barato, porque as dores de cabeça e o tempo que tu vais gastar por estar a fazer tu por adjudicações diretas, se calhar chegas ao fim e não te compensa o esforço. Agora, mapa de quantidades pelo menos é essencial, porque tu vais pedir algum orçamento, o homem diz 30 metros, e se tu não tiveres um mapa de quantidades, tu não sabes que estão lá 30 metros, não vais andar lá com uma ripa. Exato. Estás a ver a ideia? E pronto, ou seja, eu acho que há culpas parte a parte. Do lado da casa aos pecados, cabe-nos a nós desmistificar os temas. Não somos perfeitos, mas se dermos indicações sobre as boas práticas, mesmo que eu não conheça determinado empreiteiro e determinado dono de obra que andam espalhados pelo país, se esse dono de obra estiver mais informado que aquilo que eu lhe dou, provavelmente ele vai ter menos problemas. Exatamente. Bruno, e como é que tu estás a ver a questão da mão de obra? Porque é preciso casas, mas também é preciso pessoas para as fazer, não é? Como é que estou a ver a questão de mão de obra? Sim, ou seja, o que é que estás a sentir? Que também será que não temos um garrote porque também falta pessoas para trabalhar? Como é que é dizer?
Tu para já, tu aqui se quiseres ter uma empresa de construção como estavas há bocado a dizer, chegas ali ao NPIC, tiras um alvará, pagas 250 € e amanhã tens o alvará. Ponto. Ok? Isso também não é bom. Certo. Segundo ponto, tu aqui em Portugal, como é que é dizer? Todas as atividades relacionadas com a construção, há alguns cursos profissionais em que tu vais estudar para ser eletricista ou para canalizar, não sei o quê. Mas quer dizer, se tu perguntares aí aos miúdos da escola primária aqui do Grijó, então o que é que tu queres ser quando fores grande? Ninguém te vai dizer que o meu sonho é levantar paredes. Ou o meu sonho é ir para as obras. Ninguém te vai dizer isso. Ou seja, acredito que sim, que a industrialização da própria construção vai ter que ajudar nesse sentido. Porque, imagina, já não há ladrilhadores como havia antigamente. Por isso é que se começou a ver as baguetes nas esquinas. Porque já não há a mesma qualidade. Ou seja, a questão aqui da mão de obra tem a ver com formação que não existe. Epá, e depois é o tipo, lá está, é o tipo de pessoas que vai para as obras, não é? Tu vais para as obras porque tu não te conseguiste safar no outro lado. Tu vais para o imobiliário porque é um dinheiro mais ou menos fácil e tu não andas ali. O meu pai estava sempre a gozar comigo. Estava sempre a dizer: tens um trabalho de costa direita. Estava sempre a dizer de costa direita. E é verdade. E eu estava-lhe sempre a responder: inteligente não é o que trabalha muitas horas e chega à casa com as mãos a sangrar. É o que trabalha menos e ganha muito. Certo? Pronto. De qualquer forma, em relação ao imobiliário, pá, fartei-me, já não me dá pica, estás a ver? Olha, aqui é a cozinha, ali é a sala e depois temos aqui esta vista. Pô, eu tenho olhos na cara, também consigo ver a vista, estás a ver? Já não me dá muita pica. Pois. Continuo a ter, delegamos, agora há 2 pessoas que trabalham connosco também, mas eu, Bruno, fazer imobiliário, ir às escrituras, e ir lá, como eu estava a dizer há bocado na nossa conversa, do estilo, olha, nós agora sim senhor, agora vamos pôr a sua casa aqui, depois tiramos umas fotos, depois fazemos um virtual tour, e depois fazemos não sei o quê. Eu já não tenho paixão para isso, lamento. Mas sabes uma cena que tocaste na industrialização? Eu acho isso uma pergunta curiosa para te fazer. Eu já investiguei sobre isso há uns anos atrás. Eu venho da área da parte da gestão de empresas ligadas à indústria. Ok. E qualquer área na vida, se tu pensares mesmo na história, a única hipótese que nós tivemos de resolver um problema tecnológico, ou seja do que foi industrializando processos. E eu sempre fiz uma pergunta que é, então, mas porquê é que a construção não se industrializa? Agora começa a ter. Mas o problema é que aqui chega tudo no fim. Pronto, é um facto. Mas, por exemplo, porquê é que não se... Vou dar aqui um exemplo. Eu tenho um exemplo. Por exemplo, se imaginares um mecânico, também vais imaginar uma profissão suja, não é? Uma profissão de trabalho, de esforço suja. Eu conheço um mecânico, que inclusive é o meu mecânico, e nós já o entrevistamos aqui, que trouxe um conceito completamente diferente de uma oficina de trabalho, em que é uma oficina limpa. Tu podes entrar a qualquer hora do dia e vais ver a oficina limpa, os mecânicos bem vestidos, arranjados, limpos. Foi um conceito diferente, mas aquilo tem todo um trabalho de industrialização, sem dúvida alguma. Porquê é que isto não é feito? Ou porquê é que não se começa a formar já equipas? Começa a fazer. Ok. Ou seja, já tens algumas casas modulares, pré-fabricadas, o próprio LSF, os perfis agora engenheirados já vêm todos cortadinhos, é só chegar à obra. Ou seja, eu acredito que vamos ter que caminhar para aí, até porque precisamos de ganhar tempo. Hoje em dia uma casa de alvenaria em betão, nos moldes em que é feita na sua generalidade, pá, 1 ano, 1 ano e meio tens ali. Pronto, estamos a falar de uma moradiazita normal. O que é que acontece? Imagina, eu agora estou a acompanhar uma obra que o reboco já é projetado, assim como é o estuque, ajuda. As betonilhas também já é com máquina, também ajuda. Ou seja, por exemplo, todas as pessoas que vêm falar comigo e que querem betão armado, eu agora digo-lhes, estruturazinha em betão 5 estrelas, bloco térmico por fora, mas depois por dentro é tudo a peladura. Que é uma obra mais limpa, em termos de infraestruturas é muito mais fácil, desde que tenha um bom isolamento acústico nas paredes divisórias, está 5 estrelas e é uma coisa mais rápida de fazer, estás a ver? Agora, eu acho que é um processo, só que nós aqui temos que ter, como é que é dizer, eu digo isto a todas as pessoas, nomeadamente aos meus donos de obra, temos que ter paciência. Eu tenho um dono de obra que é do Canadá, que está a construir uma casa ali na Cova da Piedade, em Almada. O homem está nas nossas reuniões ao sábado, dono de obra. Epá, e coisa, e se fosse eles andaram lá 1 semana para fazer uma coisinha de nada, e se lá no Canadá aquilo era 2 dias,
nós aqui temos de ter um bocadinho mais de paciência, porque esta malta gosta da sua cervejinha, depois do almoço, ou seja, temos que ser um bocadinho aqui mais benevolentes, estás a ver? Ok. Imagina, o Tuga por norma, e não é só na construção, não é geral. conhecido por ser um trabalhador daqueles de sol a sol tipo chinês. Exceto quando Há sai muita fora. gente, não há. Quando sai fora, 5 estrelas, mas também sai, está um ano inteiro a trabalhar ali sol a sol para depois vir para cá de Mercedes em agosto a dizer que é o maior. Pronto, a gente também já sabe como é que a coisa é. Obviamente, também não quer ser injusto. Claro. Não vamos taxar as pessoas todas por igual. Exatamente. Mas, de grosso modo, como é que é dizer? O Tuga não é aquela pessoa mais conhecida por gostar de trabalhar. Temos muito sol. Eu ainda agora tive uma situação que posso partilhar. Imagina, tivemos que apertar ali com uma funcionária um bocadinho mais, porque ela, muito lenta, devia desenvolver um bocadinho mais. A gente apertou um bocadinho e ela meteu o mês de baixa. É o normal. Mas A próxima é tão, repara, é tão pequenino, é uma coisa tão, nem é baixa, é uma coisa tão pequenina, tão de pessoa sem ambição, que nem vale a pena tu te chateares. É um facto. Estás a entender? Mas ou seja, quando tu pressionas do estilo bora lá e vamos para a frente e não sei o quê, a pessoa mete baixa, essa pessoa não quer trabalhar, essa pessoa quer um emprego, mas dentro das casas do Tejo não há empregos. Há trabalho. Se quiserem trabalhar com as casas do Tejo, tem que haver trabalho. Se quiserem empregos, podem ir trabalhar para o outro lado, que há muito sítio para empregos. Sim, isso é uma coisa muito nossa. Mas isto, tornando... Eu pensaria... Lá está, novamente o caso da visão da atração. Imagina, a nossa educação, o nosso sistema educativo está... sempre esteve um bocadinho atrasado. Agora está cada vez mais, porque a tecnologia cresce, imagina, a 20% ao ano e o nosso sistema educativo decresce X% ao ano. Nós estamos a empurrar os jovens para a universidade para empregos que se calhar não vão estar cá daqui nos próximos, se calhar 5, 10 anos. Certo. O que é complicado. Mas há outros empregos que se calhar são muito necessários e que vão agora assumir outra preponderância e que nós já podíamos estar na pole position, inclusive, a formar, por exemplo, se tu... LSF ou casas modulares, imagina, se calhar os jovens não têm ideia do que aquilo é. E que pode ser, às vezes, um emprego interessante e se calhar até podem ganhar um salário maior e se calhar não é tão sujo, não é tão violento e podiam se interessar. Eu digo isto porque, Bruno, eu às vezes dou palestras nas universidades e há jovens que nem sabem o que é uma drogaria, não sabem o que é um carpinteiro, não sabem o que é um picheleiro. Portanto, se eles também não perceberem que estas coisas existem, elas também nunca na vida vão querer ser. Porque se lhes perguntares de onde é que veio a galinha, ela veio do supermercado. Estás a entender? Mas também tens outro problema, a meu ver, que é com esta história da inteligência artificial, tu antes, como é que é dizer? Quando andaste na escola, Andei. não, tinhas dúvidas, ou ias falar com um colega, ou ias marcar uma aula de dúvidas com o professor e não sei o quê, e aquilo obrigava-te a andar atrás para saber. Hoje em dia, com a inteligência artificial, eu acredito que as pessoas ainda vão ser mais burras. Pronto, isso eu também concordo. Porque não vão, como é que é dizer? preguiça. Se eu tenho ali a minha resposta, eu não preciso estar a aprender nada. Concordo. Ou se tem muito cuidado na forma como se insere a inteligência artificial nas escolas, também tem que reconhecer o seguinte: no meu tempo eu só tive inglês no 5º ano e agora as minhas sobrinhas na primária já têm. Essa parte melhorou, só que ainda é muito pouco, estás a ver? Uhum. Aquela história da educação sexual e não sei o que, isso ainda dou de barato. Agora, há coisas que as crianças neste momento já têm que no meu tempo também não havia, né? A minha mãe estudava, a minha mãe e o meu pai estudaram os rios e quando eu cheguei à escola não precisei de saber os rios de cor. Pronto, ou seja, também há esse processo evolutivo. Acho que o grande cuidado aqui que temos que ter é a história das pessoas não ficarem ainda mais burras. Porque tu imagina, quer saber não sei o quê. Vou perguntar. Exato. Mas isso eu acho que isso eu também acho que é uma preocupação que eu tenho de mas lá está, mas eu também não acho que no meu tempo seja melhor. Ou seja, eu não acho que nós, por exemplo, éramos estimulados a ter espírito crítico. Eu acho que nós éramos também ensinados a não, o que tu achas está errado. Este escritor disse isto, este é aqui que temos que ir. Vais mais longe. O meu pai, até eu, depois de levar a vida como me apeteceu levar, a cena dele era
filho, acabas o curso e arranjas um tacho na câmara. Pronto. Mas é que eu não nasci para ter tachos e para estar ali às 9 às 6 sem fazer nada. Eu, se estiver 3 horas no mesmo sítio, eu já começo ali, estás a perceber? Ou seja, isto também está muito, e daquela história do país de doutores e não sei o quê, antigamente se não tiveres um curso em Portugal não és nada. Pronto. O que eu quero dizer é um processo evolutivo. O único cuidado que eu acho que se tem que ter aqui no ensino, no outro dia estava a debater isto com um professor, que é de faculdade. Os homens agora vão ter que arranjar outras maneiras de controlar os testes. Eu estou aqui, né? Sim, Está com uma fotografia à escolha múltipla. O gajo dá A, B, T, D, E, não sei o quê. 20. Yeah. Percebes? Vai ter que haver outras formas. E ele estava-me a contar já maneiras. Imagina, no meu tempo, acho que posso pensar isso. Estás a aquelas canetas da BIC? Oh, então não. Pronto. Reladinho lá dentro. Aquela folha azul e depois com a letra 4, que era um bocadinho mais escura que a folha, e tu daqui não vias nada e eu tinha aqui tudo. Não há problema nenhum em dizer. Claro que sim. Toda a gente teve cadeiras teóricas da tanga. Claro Pronto. que sim. O que é que eu quero dizer? Hoje não, man. Hoje é smartwatch e aos escutadores. Ele disse que havia um gajo com um escutador que nem se via. Ou seja, o gajo, tipo os óculos. Agora os óculos. Tu tens os óculos, estás a olhar para o teste, há alguém em casa, olha, responde assim e assado. Não, tu agora tens os óculos mesmo. Mas lá está, estás a ver. Mas eu sinto que nós estamos sempre atrasados. Porquê testes? Bem-vindo a Portugal. Exato, mas porquê testes? Estás a ver? Tipo, primeiro sempre achei uma forma mas muito... vamos voltar às orais, isto para concluir o que o professor disse. Ele acha que vamos voltar às orais. Ok. Pronto. Isso é bom. Pode ser uma alternativa. Isso é bom. Ainda assim continuo a achar que a avaliação deveria ser feita mais recorrente. Mas pronto, isso também não interessa para o tema. O que eu queria dizer é, como país, nós devíamos olhar para a nossa educação como a base para formar pessoas para aquilo que o país precisa para prosperar cada vez mais. Se notamos que temos um defeito, se temos excesso de outras áreas que existem. Podes falar das áreas. Desculpa. Porque é que estás a formar... Com a inteligência artificial, tudo o que é designers de comunicação e marketing e empresarial e não sei o quê, daqui a uns meses a gente não precisa de ninguém deles. Sim. Precisas de um bom que gere e toma conta. Não precisas. Ou seja, agora quer fazer um logotipo. Quantas vezes? Eu quando vendi casas eu tive para aí 3 logos. Pois. E contratava ao estacionário, com o envelopezinho e com o cartão de visita. Hoje em dia tu no Lovable, não sei o quê, pumba, já está. Estás a ver? Tu e os serviços de burocracia, Bruno, evaporavam todos rápido. Eu acho que tu, se quisesses implementar tecnologia, tornavas o país muito mais fluido, sem dúvida alguma. E eu não sou aquela pessoa que vê isto com o lado negativo, antes pelo contrário, eu vejo pelo lado positivo, que vai trazer muitas coisas boas para a sociedade, outras más, mas isto é como tudo, uma faca corta um belo bife e mata uma pessoa. Agora o meu ponto é, se temos déficit na construção, vamos perceber que vai ser preciso gente para construir quando as pessoas mais velhas, que são as únicas que estão na construção, morrerem? Ou vamos estar sempre à espera de se importar? O que tu estás a dizer ou que estão com ela numa metes robô já? O que tu estás a dizer é que em termos de cursos profissionais já podíamos estar muito mais direcionados para além do canalizador e do eletricista. Estou-te a perceber. E com estas tecnologias novas, vou dar um exemplo. Porquê é que os outros países são fortes em algumas áreas, alguns deles, e outros não? Porque a nossa economia, se tu reparares, as maiores empresas são empresas de serviços básicos. Alimentação, logística base, é energia que é a Galp, é a EDP. Tu não tens empresas tecnológicas, não tens empresas fora da curva. Logo a nossa economia não dá para prosperar. Eu imagino isto, imagina, tens uma tecnologia nova de construção, LSF, modular, seja o que for, nós deveríamos ser os primeiros a absorver aquilo com amor. Sabes porquê? Porque o nosso salário é mais baixo, se calhar, do que outros salários, por exemplo, na Europa, e de repente estávamos a fazer uma competição desleal contra os outros, que foi o que a China fez contra o Ocidente nos últimos 20, 30 anos, estás a ver? E eu só me revolto um pouco porque parece que estamos sempre atrás do género. Temos uma oportunidade, há aqui uma oportunidade, podemos nos posicionar. Onde é que nós estamos? Não estamos. Tu tens a oportunidade, mas não tens cultura nem mentalidade. Percebes isso? Percebo perfeitamente. Não tens. Isto aqui é uma cambada de pachá. Até sei, eu sou português. Claro que sim, eu percebo perfeitamente. Isto aqui... Quantas pessoas tu conheces efetivamente com ambições de agarrar no touro e bora lá? São poucas. E a maioria se fugiu daqui. As pessoas, como é que é dizer? As pessoas acomodam-se. Eu volto a repetir. E isto tem uma parte cultural muito grande. Muito grande. E essa parte é difícil tu mudares. Eu cresci a ouvir isso, bro, do género. Não mexas nisto. Isto está tão bom assim, vais mexer. Vais estragar isto.
Então, olha lá, a história da mentalidade, do acabar o cursinho e enfiar-se numa Câmara Municipal. Claro que sim. Claro que sim. Eu podia fazer gestão de obra para uma série de obras de uma empresa de investidores, ganhar 5 ou 10 mil euros e está sossegado. Claro. Mas não, lá está, acho que. Sem dúvida. Mas atenção, mas isso também já tem a ver comigo. Contigo. Eu nunca gostei de estar fechado 8 horas. Aliás, para teres noção, nunca ninguém me pagou a segurança social. Eu saí da faculdade e fui trabalhar por conta própria. Não sei o que é trabalhar para outros. Estás a ver? O Bruno começou logo desde Pá, cedo. tem que ser. Mas, Bruno, como é que tu estás a ver então essas tecnologias, agora mantendo, como é que estás a ver essas tecnologias de construção alternativas à alvenaria? São para abraçarmos? Não? Eu acho, atenção, eu defendo isto 200%. Sou totalmente a favor que haja novos métodos de construção, nomeadamente que permitam que as construções tenham qualidade e sejam mais rápidas de fazer. Agora, temos que perceber aqui uma coisa, que é, não temos essas escolas, certo? Profissionais que te ajudam a formar-te em especialista em LSF ou especialista em ICF ou o que for. O que é que acontece? Se hoje em dia já é difícil tu arranjares mão de obra para o Zé Povinho das casas, digamos assim, que é a alvenaria e o betão armado, se tu te vais meter num sistema tipo ICF ou LSF, tu ainda tens menos mão de obra por onde podes escolher qualificada cá em Portugal. Percebes? Ou seja, o risco é, sim senhor, eu consigo uma casa à partida mais fixe, mais rápida, não sei o quê. O problema é que eu ainda tenho menos mão de obra do que tenho que se fosse uma construção antiga, percebes? E isso lá está, as coisas levam um bocado de tempo a cá chegar. Não tens noção principalmente no Facebook, outra vez. Não tens noção da quantidade de comentários do estilo, a gente apresenta uma coisa qualquer. Isso na França já se faz há 30 anos, vocês aí estão não sei quantos anos atrasados e não sei o que. A coisa que mais me enerva, e posso dizer na boa, é o Tuga, que saiu daqui porque não se safou aqui, teve que ir para fora e parece que descobriu o Eldorado e de repente o seu país de origem é a pior porcaria do mundo. Esses tiram-me mesmo do sério, estás a entender? Os outros, agora, esses que estavam cá, são portugueses, tiveram que se ir embora porque não conseguiram vingar aqui, uns porque, não deu mesmo e tiveram que sair, mas depois estão lá e só sabem falar mal do que se passa cá. Não tenho paciência para essa malta. Aquilo que em cada 5, 4 são bloqueados, que eu não tenho paciência sequer. Estás a ver a ideia? Menos podiam trazer as ideias de fora e tentar mexer aqui. Não é? Mas entendes, podiam fazer isso, mas é mais fácil apontares o dedo do que fazeres alguma coisa. Sim, isso eu também. Costumo dizer, todas as pessoas, e voltando à nossa conversa de há bocado das críticas e não sei o quê, todas as pessoas que não têm nada ou não têm um projeto para a sua vida, obviamente vão sempre falar daqueles que estão a fazer alguma coisa. Claro, isso é sempre assim. Isso não é hipótese. E mas essa questão do LSF, por exemplo, foi uma das tecnologias que eu cheguei a estudar. Sabes porquê? Por outra razão. Para além de ser tudo, eu acho, estar caro, ou seja, eu costumo dizer uma coisa nos negócios, nos investimentos, que eu digo assim, fazer-se negócios faz todos os dias, bons negócios só se faz de vez em quando. Isto choca com outra questão, que é empatar capital durante um ano e meio ou 2 para construir uma casa. Tenho outros cálculos de risco associados. Quando comecei a ver o LSF, uma redução, por exemplo, para um ano, imagina, já é uma coisa. Um terço, sim, não. Reduz bastante o risco. Já é outro cálculo de risco que eu Mas também reduzo. A margem que tu ganhas num ano não é a mesma que em 3 meses de uma remodelação. 100% de acordo. Falo eu como na ótica de investidor, se eu quiser rotacionar capital mais rápido, levanto uma casa, imagina, levantava, vendia, fazia outra, ou seja, a velocidade deixaria mais confortável para investir. Outro ponto seria, uma vez que uma parte do processo é construída com as máquinas de CNC que fazem os cortes e tudo, o facto de poder existir um projeto que é mais, lá está, área de indústria, não é? Ou seja, o que vai ser no início à partida, exato, coincide, e se cá na alvenaria tem que se ir revendo as coisas ao longo do processo. Portanto, há algumas coisas que me deixam mais tranquilizado. E acredito que eu, talvez como jovem, se calhar tenho uma mentalidade de abraçar novos desafios e novas tecnologias de uma maneira mais fácil, se calhar uma pessoa mais tradicional é mais difícil. Claro que sim. Mas tu comenta para nós mais jovens, pensando no futuro, já achas que é uma tecnologia, mesmo eu sabendo que não existe pessoas suficientes na área, mas será que é por aqui que a construção vai ter de ir?
pela industrialização de processos, Isso. sim. Se é só pelo LSF, não sei. Ok. Ou seja, o problema do que tu estavas a dizer para o investidor que quer fazer, tu não podes ter a empresa que te monta o sistema fora de casa. Tu, para conseguires fazer isso, tu tens que meter a pessoa, tens que ter uma equipa dentro de casa para te assegurar esses timings, porque senão rapidamente resbala. O problema é, perdão, que eu estou um bocadinho constipado. O problema é, tu queres fazer investimento e andas sempre com mão de obra que não é tua. Das duas, uma, ou lhes dás obras suficientes para eles não terem que ir a mais lado nenhum, ou então tu vais andar sempre com o menino nas mãos. Por exemplo, eu quero fazer isso, não pondero de parte que a estrutura até possa ser em LSF, mas seja LSF ou betão ou o que seja, se eu quiser fazer construção, que não quero, também digo já, o meu pai, como é que é dizer, construiu a vida toda, sempre só para vender, também sei a vida que ele levou para deixar as coisas ao fininho, e eu também não é bem por ali, eu não quero construir 30 casas por ano, pronto. Mas imagina, vejo-me a fazer, compro uma, faço uma ou duas, vendo, faço uma ou duas, isso tranquilo. Até que seria interessante ter as casas aos pecados, né? Pronto. Neste caso esperemos que não fosse, esperávamos nós que não fosse aos pecados, ou às casas do Tejo, se quiserem. Mas como é que é dizer? Tu vais ter sempre alguma dificuldade em arranjar mão de obra para especialidades que aqui ainda não estão muito bem enraizadas. Percebes o ponto? Sim. Agora o LSF tem as suas vantagens. Que eu estou a ver muitas empresas a aparecer e sobre Porque LSF. é rápido. Mas eu posso dar aqui duas desvantagens se quiser. Claro, não. Posso dar vantagens e desvantagens. Qual é que tu queres? Quero tudo o que é mau e bom. Pronto. Mas queres que comece pelo mau ou pelo bom? Se calhar podes começar pelo bom, porque se calhar é mais fácil. Então, o e depois bom discutimos. reduz até a 1/3 de obra. É uma obra mais limpa, não tens umidade de construção, porque tirando as colas dos azulejos, tu não precisas de andar a fazer argamassa para levantar paredes e para tapar roço, ou seja, essa umidade, essa água que é feita, que se coloca na confecção dos produtos para tu fazeres a construção, tu deixas de precisar desse tempo para ela secar, porque aquilo é tudo a seco. Pronto, ponto número 1. Ponto número 2, em termos de flexibilidade, se aquilo for bem feito, ela tem, como é menos rígida, tem uma flexibilidade maior à ação de um eventual sismo. Ok? Ou seja, não é tão rígida a fundação como é numa casa de betão armado. Outras coisas, se quiseres fazer a casa da Wednesday, a configuração e não sei o quê, o LSF permite fazer isso também. Mas, por exemplo, para mim a grande desvantagem, ou melhor, assim, as duas grandes desvantagens é uma casa eficiente como é o LSF, se não lhe meteres VMC já foste. Aquilo é condensações internas de todo lado. E depois o outro problema é a falta de inércia. Ou seja, como aquilo é tudo muito leve. Por exemplo, nós agora estamos aqui nesta casa. Eu ligo o ar-condicionado. O que é que vai ajudar a reter o calor que eu estou a gastar aqui com o ar-condicionado? É o peso próprio das paredes que eu tenho aqui à volta. Se essas paredes forem de pelador e ocas por dentro, aquilo vai funcionar um bocado como uma casa de férias, que é tu ligas o ar-condicionado e isto aquece no instante. Desligas às 10, vais à meia-noite para a cama, se calhar já sentes frio. Estás a entender? Pronto. Porque não tem inércia. Ou seja, como é muito leve, tu gastas lá o calor ou o frio, mas tu não tens nada a reter essa temperatura. Por isso tem que estar sempre. Percebeste? Pronto. Nem aquele isolamento que tem dentro das paredes. O isolamento tranca-te. O isolamento, ou seja, o isolamento não serve. O isolamento serve como barreira. Tu podes ter a barreira por fora e a barreira por dentro. Se tiveres uma barreira por dentro numa casa como esta, o que é que acontece? Como tens o isolamento à frente da tua massa que retém o calor, é como se fosse uma casa em LSF. Por isso é que se deve isolar por fora e não se isolar por dentro. Numa casa em LSF, o problema é que tu não tens grande peso. Okay. Estás a entender? Tu nunca vais ter muita massa que absorveu o calor que tu lá gastaste. Ou seja, falta essa densidade. E depois tens outra. Engraçado, nunca pensei. Se tu precisas sempre de uma fundação em betão. Certo. Precisas sempre de uma fundação em betão. Se tiver cave, tens que fazer a cave em alvenaria e betão. Claro. Estás a ver? Isto para dizer, é uma solução que está na berra, sim, mas também estão outras. Claro. Sim, ICF, eu, pelo menos em termos, por exemplo, em termos de conceito, até acho que o ICF, que é o esferovite, o betão e o esferovite, é PS. Que seja, que em termos de casa, que até seja um conceito mais interessante. Só que o que é que acontece? Tu tens, se calhar, 5 empresas que fazem ICF em Portugal inteiro.
Certo. Entendes o ponto? Certo. E aquelas casas, por exemplo, que são modulares, eu no início até pensei que eram em LSF, mas não, são modulares, porque, por exemplo, são... Sim, chegas ali em caixas tipo... Exato. Sim, há várias. Ou seja, isso já começa a aparecer. Agora, como é que é de dizer? Já há umas giras, mas também há outras que são feias que dói. Peço desculpa a expressão. Sem dúvida alguma. Há umas casas assim dessas pré-fabricadas que aquilo é feio que dói. Sim, sim. Né? Eu, por exemplo, lá na minha urbanização, estão lá a acabar uma casa que aquilo eram 3 contentores marítimos. Pois, ok. Pois, não sei, vamos ver como é que a casa se vai comportar depois. Certo, mas imagina, mas era uma fase, mas são soluções que talvez ajudassem agora Ajudam. com a parte dos preços, a tentar criar uma certa mesmo uma casa concorrência. dessas já custa tranquilamente 200 paus. Ou desculpa, 200 mil euros. Sim, sim. Entendes? Eu vejo algumas que eles vão falando, tipo T1s e assim. 30 metros quadrados a 40 mil euros. Pois. Mas isso é para fazeres um Airbnb, não é para tu, Certo. não é para tu viveres. Mas imagina aquela pessoa que está, lá está, no início da jornada, às vezes dá bom jeito. Aquele jovem que quer sair de casa. Tu tens umas, não foste à Tectónica, não? Não foi. Tens umas que parecem assim uns globos, que é da Geodético Dome ou não sei o quê. Que a mais barata são 40 mil euros. Mas aquilo é um cochichezinho. Pois. Mas sabes, eu digo isto no sentido de, é uma coisa que se vê noutros países, a escala, por exemplo, imagina, escalando na tua vida. Hoje, por exemplo, estás sozinho, se calhar um T0 pode-te servir, se quiseres ter independência. Depois, entretanto, juntas-te com alguém, se calhar um T1 já pode servir. O que é que faz a esse escalando. caixote? Esse é um bom ponto. É que elas também têm que garantir alguma O durabilidade. investimento é menor. Mas depois um dia que também queiras vender não é a mesma coisa. Uma casa construída e licenciada no terreno e uma casa com licença, mas de uma casa pré-fabricada, Claro que que chegam sim. lá e metem uma casa em cima de um terreno. Claro que sim. Mas por outro lado também podemos usar a via da depreciação. Imagina que no Japão, se tu construísses casas que o intuito era a vida útil delas ser mais pequena, elas seriam mais baratas porque o objetivo da casa era de servir durante um tempo. Queres e depois... fazer casas IKEA? Não digo isso, digo que pudesse haver também no mercado essas alternativas e a pessoa comprá-las com essa perspectiva do género. Mas porquê é que isso acontece no Japão? Tem muitos desastres. Porque ali cada... E não é só isso, porque ali cada metro quadrado, aquilo, meu Deus, né? Certo, e eles fazem... Metro quadrado em Tóquio, eu já vi quartos, aqueles vídeos da net, Sim, em que sim, os homens, sim. aquilo, uma coisinha destas, aquilo é quase um... Tem a casa de banho na varanda e mais não sei o quê, mas aquilo desenrasca-se. Aquilo, o objetivo é só levantar. É só viver. É verdade. Mas eu acho que podia ajudar o mercado. Termos as duas visões, as duas perspectivas de a pessoa que quer ir de um caminho ou as pessoas que querem fazer Vai outro ter caminho. que acontecer. O que eu estou a dizer é, como tu disseste bem há bocadinho, o Tuga é muito adverso ao novo. Isso é tal e qual. Para uma cena, imagina, ainda no outro dia estava com esta conversa com o meu pai, que era a primeira vez que ele viu o capoto. Eles até marcaram um almoço lá com mais 2 ou 3 construtores. Já viste aqui, aquela porcaria, não sei que hoje em dia toda a gente usa capoto. Yeah. Percebes? Ou seja, o português é um bocadinho adverso à novidade. Por isso é que quando apareceu um Bruno na internet, pumba. Toca a descascar. Quando apareceu um Dani na internet, pumba. Porque as pessoas não têm aversão ao novo, à novidade. É verdade, é verdade. Agora, passado este tempo todo, a maior parte das pessoas já percebeu qual é que é o nosso objetivo. Eu não estou ali para te vender nada. Claro. Estou ali para te dar conteúdo e ajudar-te, e tu depois, se quiseres, vens ter comigo. No fundo é isto. Certo. Bruno, aqui outro ponto. Força. Novo ou velho? Vou-te explicar porquê. Novo ou velho o quê? É isso que eu te vou explicar. Uma pessoa que quer fazer uma aquisição de uma habitação. Quando é nova, tu consegues fazer talvez algumas perguntas e talvez tenhas algumas respostas ou, sei lá, mais documentação, talvez que defenda. Isto é para tu me esclareceres. Quando é nova? Sim, quando é nova. Isto para tu me esclareceres. Se for velha, ou não existirá se calhar certos registros, ou já se perderam. Ou... Depende do quão velha. Ok. Esta casa, provavelmente, se tu fores à Câmara Municipal correspondente, que é Espinho, provavelmente consegues consultar, se tiver licença de utilização, consegues consultar o processo camarário associado à construção desta casa. Eles vão lá ao arquivo, umas folhas já mais amarelas que brancas, e tu tens lá o projetozinho básico, mas tens lá alguma informação. Okay. Obviamente, numa casa nova, tu tens mais informação, porque hoje em dia tens os projetos mais atuais e não sei o quê. Agora, isto para dizer, o que é que me querias perguntar? Pois, imagina, dado essa situação, como é que compensaria mais tu arriscares comprar uma casa velha e tu queres reformulá-la? Normalmente sai mais barato. Mas como as coisas são mais antigas, tu consegues
dar-lhes a tecnologia atual. Sim. Ok, isso é um bom ponto. A questão é muito simples. Se tu comprares uma casa nova, tu, a menos que apanhes a construção a meio, tu vais ter que te sujeitar ao que é que lá está. Não vais dar 600 mil euros por uma casa para depois andares a partir as casas de banho porque não gostas do azulejo. Isso não faz sentido, ok? Posso dar o exemplo da minha primeira casa. Eu comprei uma casa que era uma herança completamente de origem em Cacilhas e parti aquilo tudo à minha vontade. Tudo o que lá ficou foi em função daquilo que era... Perdão, aquilo que eu queria. Ok? Obviamente que se tu não consegues chegar a uma casa nova, poderá ser uma boa opção, pá, comprares uma coisinha mais antiga, que esteja habitável e depois também vais fazendo, ok? Em termos de documentais, pá, o único conselho que eu posso dar às pessoas é, eu sei que hoje em dia se pode escriturar coisas sem licença em Portugal, mas eu nunca na vida. Só um terreno, porque o terreno não tem licença, né? Mas mesmo assim rústico também não sei se comprava, depende dos moldes. Claro. Mas quer dizer, não ser necessária uma licença de utilização para comprar um imóvel é um risco muito grande, não é? Tu tens o caso, não sei se viste a reportagem daqueles terrenos da NATO em Fernão-Ferro. Não vi. Pronto, imagina, há uma parte que pertence, que faz parte dos terrenos que são afetos à NATO. Peço desculpa. Sem problema. Uma percentagem que são afetos à NATO. Então há lá malta a construir e a vender casas a 300 mil euros sem licença. Essas pessoas que estão a comprar essas casas nunca na vida as vão legalizar, porque aquilo pertence, é área protegida. Ou seja, eu também acho que o facilitismo também leva aqui a que muitas situações de dissabores, estás a ver? Pois. Agora, entre novo e velho, eu, Bruno, se calhar preferia velho porque eu sei como é que eu hei de pôr novo. Pronto, porque esse é um ponto. A minha dúvida é se as fundações não estiverem feitas da melhor maneira possível, se dá para lhes darmos um jeito. Dá sempre. Ok. Uma coisa que eu aprendi é, em obras, tudo se faz. É preciso é dinheiro. Ok. Mas tudo se faz. Tu, se quiseres levantar uma casa de sítio, tu no limite podes levantar uma casa. Isso já foi feito. Dou-te um exemplo, por exemplo, do Capitólio do Utah. Eles, para meterem o sistema de isolamento base, porque aqui passa lá uma falha muito grande, não é de San Andreas, é uma cá mais acima. O que é que eles fizeram? Eles meteram o edifício todo sobre uns macacos hidráulicos para lhes porem umas bolachas, que têm umas borrachas, que se houver um sismo, as borrachas, como não é rígido, chama-se isolamento base. E eles levantaram um edifício de 1900 e troca ao passo com macacos hidráulicos, ou seja, no limite dá para fazer. Agora, tens que ser conhecedor para... Porque uma casa nova também tem esse desafio, que é, tu vais ver uma casa nova, as casas pintadas são todas bonitas. Pois. Os problemas vêm depois. Claro. Eu prefiro comprar uma casa velha, que as manchas que lá estão já é o que lá está, do que comprar uma casa pintadinha e dali a um ano... Certo. Ter 8 consultorias com casas com menos de 5 anos. Certo, mas neste caso, se tu tivesses a oportunidade de a construir, preferias construir uma casa de raiz do que se calhar reformular uma antiga, não é? Agora onde eu vi, a primeira foi assim, remodelada, era um apartamento, a segunda construí. Claro. Mas se fosse agora já fazia diferente, estás a ver? Ou seja, sim. O que eu acho importante é... Estou a fazer perguntas de investidor. Eu agradeço. O que eu estou a dizer é, isto tem tudo a ver também com aquilo que podes gastar. Né? Uma casa nova, à partida vai ser sempre um bocadinho mais cara do que uma casa para remodelar. Claro. E porque podes frasear, o que também te ajuda a ir... Se ela estiver habitada, tu Roma e Pavia não se fez num dia. Exatamente. Precisas de fazer tudo logo de uma virada. Só tens que garantir que ela tem as bases... Eu na minha própria casa, porque isto não dá para tudo, quando a construí, imagina, cortinados, pus agora passado 3 anos quase. Também é o que menos interessava. Não, sim, eu estou a dar o exemplo ridículo dos cortinados, mas podia dar outras coisas. Por exemplo, comecei com relva natural. Passado um ano e tal é que pus a relva sintética. Porquê? Porque também, percebes, isto claro. Tem tudo a ver com o bolso de cada um. Agora, as casas novas estão muito caras. Pá. Pois estão. As casas novas estão muito caras. Mesmo que tu queiras construir, também já não está aos preços que estava. Não. E portanto é todo um desafio. E as entradas, tens que andar com capital sempre à frente também, tens com uma quantidade maior. Ter um bom orçamento quando entregas ao banco. Pois. Também cometi esse erro. Naquela, vou ser honesto. Então, estaleiro. Estaleiro é só 5 mil euros. Confragem. Confragem é só 50. O que é que eu fiz? Eu carreguei as maiores rúbricas onde elas efetivamente são.
Casas de banho, caixilharia, o que é que isto significa? Andei a obra toda a tenir e a ter que meter o dinheiro. Pois. O que é que a malta agora faz? Primeiras 4 rúbricas, estaleiro, demolições, estrutura e alvenaria, 70% da obra. Assim constróis tranquilo, porque quando lá for o banco fazer a primeira vistoria, tu já tens 50% da obra feita. Percebes o ponto? Sim. A gente também vai aprendendo com a experiência. Exatamente. De facto, são aqui uma série de dilemas que quem quer mexer na construção tem mesmo que saber. Também não convém andar armado em esperto. Pode sair caro. Não. E bem caro. Outra questão que eu te queria fazer, Bruno, tem a ver com esta lá está, coisa que se fala também muito de que nós temos que ter uma casa para a vida toda, mas a tua opinião pessoal compensa? Achas que em certos momentos da tua vida era preferível estares numa casa, por exemplo, arrendada, ou arriscares de facto comprar uma casa e teres a tua própria casa? Posso dar o meu exemplo pessoal. Eu saí de casa dos meus pais com 26, aí saí tarde, mas hoje em dia saíste muito cedo. Mas imagina, eu não quis comprar logo porque quis-me ambientar àquilo que era ter aquelas despesas fixas para pagar. Então arrendei uma casa durante 1 ano e meio. Obviamente nos dias que correm tu não vais arranjar um T1 com 85 metros quadrados a 300 euros de renda. Esquece isso. Pronto. O que é que eu quero dizer com isto? Se calhar esta volta do experimentar hoje em dia fica um bocadinho mais complicado. Agora, tudo depende. Eu não acredito em casas para a vida. Pois. Eu fiz uma grande remodelação na minha casa de Cacilhas a achar que ia lá estar não sei quantos anos e tive lá 5 ou 7. Percebes? Ou seja, claro. Vendi. Eu acho que as pessoas, cada vez existe uma rotatividade maior. Seja por desafios que têm na vida, seja porque a família cresce, whatever. Agora, é isso basicamente em termos de... Não há uma resposta... Não há uma resposta. Exata, depende da tua vida, depende da tua idade, o que é que estás a olhar para a tua vida. Sim, eu acho que estamos a taxar assim, se fores assim vais para ali, se fores assim claro. vais para ali. Acho que hoje está mais difícil, porque imagina, pagar 1000 euros por uma coisa que nunca vai ser tua também é um bocado estúpido, se calhar mais vale pagar 700 e pelo menos 1/3 daqueles 700 está a amortizar. Agora é como tudo, pá, eu conheço pessoas que defendem o arrendamento e eu ainda se calhar tenho um bocado aquela perspectiva, pá, eu não quero chegar... Eu conheço pessoas, velhotes, que venderam a sua casa e porque precisavam ou por isto ou por aquilo. Então quer dizer, eu não posso trabalhar e vou estar a pagar uma renda até ao final dos meus dias. Se me acontecer alguma coisa, no limite eu tenho a casa. Estás a entender? Uhum. Eu acho que o Tuga ainda tem muito essa coisa da casa própria e eu próprio também. Aliás, para tu teres uma noção, eu podia, como eu disse há pouco, eu podia ter vendido a casa e dali fazer outras 2, pronto. Mas eu fiquei ali, pronto. Sim. Essa parte eu prefiro, lá está, não opinar, prefiro sempre deixar a liberdade da decisão. Quando me dizem que o melhor, se falar na perspectiva de investimento, eu não acho que a construção seja um bom investimento. Se me falar, porque se calhar tem outras alternativas, ou olho para outras alternativas, a nível de objetivo pessoal, isso é, quem achar que tem que ter. Não, mas imagina, podem dizer assim, podias ter esse dinheiro a render ou empatado noutro sítio, não sei o quê. Está bem, mas a casa cada dia que passa sobe 1 euro. Né? Bom, isso também tem sido... Cada dia que passa sobe. Estou a dizer 1 euro. Sim, eu percebi. Estou a dizer que... Eu quando a quiser vender, ela de certeza absoluta que vai valer mais que aquilo que eu comprei ou aquilo que eu construí. Sim, dependendo do momento, sim. Mas também se não tiver no momento não a vendo. Sim, se puder esperar e tiveres o tempo a teu favor, ou claro. Seja, aquilo é tal história, sim, podes-me dizer assim. Então isso a render 3 mil euros sim, eu estou a falar... mês, 3 mil euros por mês não era mais fixe e arrendavas tu uma de 1000. Sim, mas eu não fiz a minha casa para meter lá gente. Pois é isso que eu estou a dizer. É isso. Falando da perspectiva de Fácil. rentabilidade... Eu arrendava aquela por 3, era assim mais ou menos o preço, e arrendava uma para mim por 1000. 5 estrelas. E depois quando chegasse lá podia ter acontecido alguma coisa. Claro, é. Supostamente menos os 28%, que tivesse ali 1000 euros de lucro. Certo. E se falha a renda na minha casa, como é que é a nossa vida? Certo. Não, isso é o que eu estou a dizer. A nível de investimento, aí podemos, se falássemos de rentabilidades, eu iria dar a minha opinião, mas não é só o objetivo. Bruno, a nível de redes sociais, agora saímos destas partes, vamos para as redes sociais.
Estás nas redes sociais desde 2020, como tu disseste há Não, pouco. 2023. 23? Ok, foi a coisa que era Novembro de 2023. 2023. Ok. Eu comecei a construir por mim novas, foi a partir de 2020. Ou isso, exatamente. Ou seja, ainda menos tempo, ainda mais surpreendeste. 2 anos e meio. Tens um crescimento brutal nas redes sociais, mas daqui para a frente, quais são os teus objetivos para os teus conteúdos? Um deles já partilhaste, mas o que é que estás a perspectivar e que queiras partilhar connosco? Então, antes de mais, posso dizer que não me vejo a fazer vídeos o resto da vida para a internet. Algum dia hei de descansar. Ainda não chegámos aí. Segundo ponto, o que é que está assim previsto? Nós, como tu sabes, temos estado desde novembro de 2023 a entregar conteúdo às pessoas para também perceber o que é que dava, o que é que não dava. E agora eu acho que o mercado, ou este setor, está a pedir tipo o passo a seguir. Estás a ver? Pronto. Nós, o primeiro produto que vamos lançar, se tudo correr bem até setembro, que vamos lançar e que efetivamente é pago, é a primeira coisa que é paga, é uma plataforma com 20 episódios exclusivos, em que uma parte deles são aproveitados das 2 primeiras temporadas da Casa aos Pecados, onde vamos atualizar informação, corrigir eventuais gralhas, meter visitas de estudo, instalações a fábricas, etc. E a outra parte são episódios que nunca falei ainda, de temas que nunca abordei no orgânico. Ok? Pronto. Esse, à partida, será o primeiro produto. Depois, para o ano, quero começar a pensar em estruturar aquilo que eu te disse. É um curso, ou uma mentoria, ou o que tu lhe quiseres chamar, que não há de ser nenhum desses nomes, mas que seja efetivamente porreiro. Ou seja, o meu objetivo com o curso não é pedir 4 ou 5 mil euros a 30 gajos ou a 30 pessoas. O meu objetivo não é esse. O meu objetivo é que tu saias de lá, pá, não digo que saias de lá como um pedreiro que quase consegues fazer a tua casa, mas tem que ter uma componente prática muito forte para tu, com aquilo que vais aprender na teoria, conseguires visualizar por ti, fazeres por ti e depois do estilo, ok, agora já sinto confiança, bora lá construir uma casa. Ou pelo menos dar as diretrizes a alguém para me poder construir uma casa. Esse é o meu objetivo. Estás a ver? Isso é top. Não sei se é top, ainda não lancei, vamos ver. Eu acho que é top. Vamos ver. Tu nunca pensaste, porventura, tentar conectar com alguma escola? Ou... É assim, eu conheço a escola da construção, já houve uma parte de mim que pensou em, bora lá mudar isto tudo no país, não sei o quê, mas não é fácil. Pois não, eu percebo. Não é fácil. Porque, como é que é de dizer? Sim, podia-se tentar fazer alguma coisa, mas nós estamos num país em que tudo o que é idiotas bate na trave. Por isso só fazes tu ou a coisa cai um bocado em águas de bacalhau. Sabes isso, né? Sim. Pronto, não quer dizer que não possa haver parcerias, mas como é que é dizer? Eu acho que estes 2 produtos que eu tenho pensados, como é que é dizer? A condição sine qua non é quando acabares um ou quando acabares outro, tu olhes para ti e digas assim, não, eu hoje percebo muito mais que aquilo que percebi antes de comprar isto, ok? Não estou preocupado agora se vou pedir 4, 5 ou 3, estás a ver? Claro que sim. Estou preocupado em montar uma coisa em condições. Esta história da plataforma poderá ser ainda interessante no sentido, como eu te estava a dizer há pouco, que tens, não é só o episódiozinho na horizontal, com a visita de estudo e não sei o quê. Vais ter TPCs, que não é trabalho perdido em casa, mas sim trabalho para casa. Vais ter checklists, ou seja, no final de cada episódio, imagina, umidades e soluções de reparação. No final de cada episódio, tu tens um checklistzinho, olha, agora vai lá à tua casa fazer o checklist para ver se tens aqui alguma destas manifestações. Ou seja, é dar a parte educativa, mas depois dar ali uma parte da pessoa poder, como é que é dizer, investigar, indagar, percebes? Sim, sim, sim. Pronto, é isso que eu tenho pensado. Isso é boa cena e acho que estava a faltar. Vamos ver. Mas por outro lado também penso que também vais ajudar, lá está, não precisamos de educar pela escola. Hoje em dia a pessoa pela internet consegue já fazer uma série de investigação e até tem uma vantagem, é que tu, se queres estudar, a pessoa que está-te a pagar o serviço é porque ela realmente quer. Estás a ver? Está mais consciente para aquilo que não quer. Tenho muitos desafios em termos de... Ou seja, as pessoas quando vêm, olha, é preciso isto. Pois. Nós temos os nossos valores tabulados e não tenho essa dificuldade. Não é como, entregue-me lá o exclusivo da angriação porque eu sou
e fiquei em não sei quantos lugares durante a convenção da minha empresa, que eram meia dúzia de gatos. Ou seja, sabes, os consultores todos são número um da sua rua, todos são número um. Tem que lhe dar aqueles prémios. Eu também fui, eu tenho uma opinião muito própria sobre isso, sabes? Queres partilhar? Eu quando saí assim das marcas, digamos assim, porque comecei na Remax 3 anos e meio, depois tive 8 anos na KW. 8 anos ou 8 anos e meio. Eu quando depois saí, comecei com as casas do Tejo e não sei o quê, eu tenho um dossiezinho com aqueles, supostamente os prémios. Os prémios é uma folha A4 impressa a cores. Pronto. Pá, eu vou-te dizer uma coisa, já estavam ali uns quantos rolos de papel higiênico. Eu vou-te dizer. Aquilo, eu juntando, porque qual é que é o problema do imobiliário? Desculpa, mas eu sou assim. Claro, força. No imobiliário, pá, desculpa-me a expressão, cada pum, tu recebes um prémio, mano. Se não é das casas, é das transações. Se não é das transações, é porque foste o gajo que durante aquele mês trouxe mais entrevistas para dentro da loja. Ou seja, é tanta coisa que acaba por ser desvalorizado. E depois tens uma coisa ainda mais interessante, que é, tu andas a trabalhar um ano inteiro. Tens direito, sei lá, ao prémio presidente, se for da Remax, ou ao prémio platina, se for da KW, ou não sei o quê, se for de outra marca. Mas tu, para ires receber lá o prémiozinho, tens que bancar a convenção. Eu ando um ano inteiro a dar-te 50%. E para ir receber o meu prémiozinho, para depois meter nas minhas redes sociais a dizer que sou o número 1 da minha aldeia, ainda tenho que pagar a convenção para ir lá buscar o prémio. Tá? Pronto. Será que eles não dão uns prémios porque, como não há um salário, sentem que é uma tentativa de... Lá, aquilo é só para puxar. Repara, o objetivo dos grandes franchisados, o negócio deles não é casas. O negócio deles é abrir agências. Receberam o FII, aquilo deu berra, não faz mal, já recebi os 35 mil euros. Exato. Estás a ver a ideia? Sim. Mas pronto, isso são formas são negócio, formas né? de fazer negócio. Eu costumo dizer, atenção, eu estive lá 12 anos e eu fiz-me independente no imobiliário. Agora, acho que há muita ave de rapina nessa profissão. Muita ave de rapina. Claro. Por isso é que de vez em quando há reportagens de cambalagens de como é que uma agência vai vender 30 moradias em que os CPCVs, o dono, o proprietário, o nome do proprietário vai mudando. Tem que estar feitos com o construtor. Tem que estar feitos, é impossível. Quer dizer, se o terreno é grande, dá para 33 casas, como é que o jurídico está a fazer aquele CPCV não percebe? Então, mas hoje em dia é a Maria, no CPCV da 33 é o Manel? Não pode ser. Estás a ver? E eu acho que esta facilidade de vender casas e não sei o quê trouxe o bom e o mau para o imobiliário. Quando eu entrei em 2012 não havia muitos. Agora toda a gente vai. Eu conheço cabeleireiros que largaram o cabeleireiro e foram para imobiliário, contabilistas que largaram a contabilidade e foram para imobiliário. Claro. E pronto, e depois não havendo formação, não precisando de tudo, uma licença de mediação imobiliária, tu fazes o que queres. E de vez em quando acontece o que acontece. Ainda mais, e a maioria não deve ganhar dinheiro com isso. Já me deram uns dados, mas eu não tenho. Não, há muita gente, a malta acha que vai para o imobiliário e que se safa assim. Tu ali tens um período de adaptação. Claro. Não é fácil. E se não fosse assim... Para ganhar dinheiro tinha que vender em Almada na altura 30 casas todos os anos. Para se vender 30 casas todos os anos não é fácil. Pois não. Percebes? Pois não. Então tens que imaginar, por isso é que eles recrutam também em massa, porque tem que espremer para dar alguma coisa. Já não consigo. Com sim. respeito. Tenho dúvidas, pronto, se é necessário, porque há aí muitas camalagens, não é? Mas como é que é dizer? Não consegui deixar de gostar, porque tu vês tanta coisa a acontecer no imobiliário e tanta falcatrua e que não sei o quê, e eu digo-te, para mim, e com o devido respeito, volto a repetir, fui consultor, mas eu acho que o imobiliário nos dias que correm é o relé do trabalho em Portugal. É a relé e eu não quero pertencer à relé, ponto. Também acho que estás a fazer coisas que gostas mais. Também estou a fazer. Mas atenção, é a relé, não é no tom depreciativo. É a relé no sentido em que se as agências não filtram porque só lhes interessa quantidade, claro, obviamente tu vais apanhar tudo o que é bom e muito que é mau. Claro. É o modus operandi que não está... O modus operandi é que só lhes interessa. Porque imagina, para um broker,
Tu estás em um ano, se só vendes uma casinha, eu já mamei 2,5%. Estou-me nas tintas. Certo. Estás a ver? Mas enquanto essa mentalidade não mudar, está errado. Tu não precisa de haver muitos. É preciso que eles sejam bons. Sejam bons. Um bocado como se vê nos Estados Unidos, que tens de ter licença. E toda a gente sabe quem foi o consultor que vendeu a casa. E tens um MLS em que consegues partilhar com os outros. Isto aqui anda tudo à guerra, se partilha, se não partilha. Eu digo-te, fartei-me mesmo. Eu falo com alguma mágoa porque fartei-me, estás a ver? Não me via, ainda bem que eu me lembrei assim de uma cena diferente para fazer. Porque senão também a minha mãe chegou-me a dizer: olha lá, queres sair do imobiliário 5 estrelas, vais fazer o quê? Preocupes que eu hei de me orientar. E pronto, e graças a Deus a coisa fluiu para o outro lado. E o teu pai nunca ficou chateado contigo por tu sair não teres... do imobiliário? Ou por não seguires o que ele faz? Não, então ele queria sempre toda a vida que eu fosse engenheiro civil. Ok. Mas como é que quem dizer? Mas durante estes anos, não, ele só agora é que ficou contente, há pouco tempo. Só agora? Porque eu tive 12 anos. Demora 12 anos no imobiliário. Pois. Ele no outro dia ficou todo inchado, porque eu e o Dani nunca mais me esqueço, estávamos na Tectónica numa palestra, começou o Fernando Daniel a cantar e as pessoas que lá estavam, mesmo nos bancos e à volta, ninguém arredou pé. Espetáculo. Ou seja, o homem ficou todo inchado. Aí estava. Aí o filho e ao meu filho, as pessoas podiam ter ido ouvir o Fernando Daniel e não, vieram aqui a ouvir o meu filho. Não. Isso é engraçado, os mais antigos. Temos um amigo que nos dizia o que era o pai. Ele podia ter qualquer profissão, mas se aparecesse na televisão, aquilo era o auge da confirmação. Não, meu pai nem me liga muito a essas coisas. Meu pai nem é a coisa do aparecer, estás a entender? Ele, obviamente, quer o melhor para os filhos. Eu, quando me safava no imobiliário, ele também não me dizia nada. Pronto. Agora que está mais contente eu a desenvolver aquilo que ele sempre achou que eu ia fazer. Não há dúvidas, não vou negar isso. Pois, se ele queria que fosse engenheiro civil, ele se calhar gostava. Sim, mas ele queria que eu tivesse enfiado numa câmara e saísse às 4, mas isso não é para o Bruno. Não é para o Bruno. Se calhar o Bruno está a fazer outras coisas mais interessantes. Não, porque o Bruno, a gente não sabe o que é que vai acontecer amanhã, mas eu tenho uma coisa muito clara, eu quero chegar aos 45 para limite 50, primeiro com saúde e segundo sem precisar ou seja, ter passivo que me permita viver o resto da vida. Eu não quero andar a trabalhar ou ativos. Sim. Não, neste caso rendimento passivo. Rendimento passivo. Rendimento passivo que me permita não ter É isso que eu ambiciono. Tá, certo. E até aos 40 tinha um objetivo, felizmente a coisa deu-se. Agora na realidade até aos 45, mas até aos 50. Para estar tranquilo, estás a ver? E obviamente que eu para estar tranquilo aos 50 tenho que dar o litro agora. Claro. Não posso ter um emprego, tenho que trabalhar. Isso. Certo ou não? Só posso concordar. No fundo é isto. E depois, lá está. Depois vais fazer o que tu gostas noutra dimensão. Não tens responsabilidade, não tens exigência de... depois lá vou viajar, também gosto de viajar. Por exemplo, há um ano e meio que não sai daqui. Pronto, é o que custa pagar. Entendes? Imagina... Tenho aquelas coisas todas que te disse, dos automatismos para resolverem, não sei o quê. Agora podia 2 semanas lá para as Maldivas ou lá para o rei que o parta. Podia. Mas quer dizer, eu ia estar lá a pensar nas coisas que eu tinha para fazer cá. Certo. Mas olha que eu acho que vai acontecer a vida toda, se calhar. Do que eu vou privando. Mas é que eu agora ainda delego pouco. Ok. Eu tenho esse desafio. Estás a ver aquela cena de ninguém faz como eu. Certo. Agora já estou a perder isso. Mas eu antigamente era mesmo tramado com isso. Principalmente ia ver uma casa. Não, mas a forma como eu digo às pessoas e a máquina das áreas e o processo de promoção, se eu mandar alguém nunca vai ser a mesma coisa. E eu sempre tive dificuldades em delegar, estás a entender? Agora já estou a fazer os passos com isso. Aquilo que eu percebi foi edição, por exemplo. Eu para chegar ao nível da pessoa que me edita os vídeos, eu tinha que parar tudo, estar ali 3 anos, só aquilo, e depois mesmo assim não ia ser como eu. Certo? Então, marketing, Rita, edição, esta história das AIs da vida, não sei o quê, é tudo legado. Não dá. Eu já tenho muita coisa para aprender, já tenho guiões para fazer, não sei o quê, tá a ver? Tenho essas coisas que têm que ser delegadas. O desafio da delegação é um problema, Bruno. Olha que ainda hoje é uma coisa. Às vezes corre bem, outras vezes corre mal. Disse-te há bocado que tenho uma funcionária que a gente apertou ali mais um bocadinho e ela a seguir, pumba, 30 dias de baixa. Claro. Isso depois leva-me a pensar outras coisas, que é qual é que é o médico
Das duas uma, ou estás de coma, ou estás em coma, ou qual é que é o médico que te dá, nem foi logo 30 dias, foi uma semana, e agora há renovação por 30 dias. Vai aparecer doença profissional. É a doença de quem não gosta de trabalhar. Sim. Volto a repetir, a maior parte das pessoas procuram um emprego, não procuram trabalho. Não. E tu gostas de trabalhar porque tu andas lá no meio das obras e tu... Gosto. Vê-se que tu não tens medo. problema nenhum Imagina, eu sou daquela... trabalhar. E já quando entrei no imobiliário foi assim, que é... Eu não sabia o que era uma caderneta predial. Mas eu sempre tive esta perspectiva. Tu podes não perceber um boi da coisa. Mas eu acredito, se tu pelo menos tiveres ganas de ir à procura, ou vontade de ir à procura e de... A coisa acontece. Estás a ver? Podes demorar mais tempo, mas eu acho que mais do que competência... Tu tens que ter atitude. Concordo. Se tu tiveres atitude, é meio caminho andado. Obviamente, também precisas de algumas competências. Se eu não tivesse jeito para falar, por mais guiões que eu escrevesse na internet, das duas uma, ou tens jeito para comunicar ou não tens jeito para comunicar. Isso também se pode treinar. Mas quer dizer, é mais difícil. Sim. Só desligar aqui. Sim. Não, vamos terminar, Bruno. Não, estamos tranquilos. Eu trabalho. Tranquilo? Tranquilo. Deixa eu nem sei. São 5h30, ok. Pronto, é exatamente pela hora. Bruno, dá-nos só aqui em jeito de conclusão, uma espécie de dica de amigo para a pessoa que está do outro lado e diz assim, eu precisava agora mesmo de comprar uma casa ou ir ver uma casa. Dá-nos tipo, que pontos é que a pessoa tem que... Sim, mas o que é que ela tem que analisar quando chega a um imóvel? Porque lá está, entramos e vemos se está pintado ou não, mas não percebemos o que é que está por trás da parede ou pontos que devemos olhar. É uma boa pergunta. Temos de olhar para onde? Primeiro, documentação. Perceber se está tudo certinho com a documentação. Ainda mais hoje, como eu te disse há pouco, tu hoje em dia consegues fazer uma escritura de uma casa sem licença de utilização. Por isso, é essencial tu teres a documentação validada, nomeadamente certidão da conservatória, o registro, caderneta predial, certificado, licença, plantas, whatever. Okay? Segundo ponto, nova ou usada? Qualquer uma. Podemos estar a pausar um toque de cada Tudo uma. bem, pronto. Primeira coisa, numa usada, tudo o que respeita a fundações, há coisas que tu podes fazer, mas se aquilo tiver umidade ascendente, há de ser sempre muito difícil tu corrigires, ok? Podes minimizar, mas há de ser sempre um bocadinho difícil. Agora é perceber, para eu resolver, qual é que é o estrago que eu tenho que fazer, ok? Se consigo abrir uma vala à volta da casa para meter um geodrente, se está tudo para sair não é tão fácil, pronto. Depois é a cobertura, qual é que é a solução de cobertura que está lá, se aquilo é estrado de madeira, se é vigotas, se não é vigotas, e essencialmente é perceber, eu chamo-lhe a qualidade invisível. Porquê? Porque depois tapado com os revestimentos tu não vês nada, ok? Agora imagina, coisas como cobertura, fundações, junto aos rodapés e não sei o quê. Por exemplo, tentar perguntas como canalização, está de origem, não está de origem, foi feito projeto, já teve problemas na casa, tipo essas coisas. Ou seja, não é fácil, para já, o que tu fazes numa nova, fazes diferente na usada. Pronto, ponto número 1. Segundo ponto, se ela estiver pintada, é mais difícil para ti tu conseguires ver. E isso faz, e o teu ver depois normalmente resolve-se com perguntas a quem lá está. Podem-te mentir, é um facto. Mas eu pergunto muito, olha, então, e qual é que é a história desta casa? E porque é que a senhora quer sair daqui? E depois tu também gente com a experiência começa a perceber se está a vir banha da cobra, se é conversa de vendedor, se não é conversa de vendedor. Mas essencialmente é cobertura, fundações, perceber se estão muito degradadas ou não. Se for uma casa nova, é rezar que os primeiros 5 anos corram bem. É porque estas casas que eu fui ver das 17 são casas recentes, só que não foi no mês em que eles a compraram que deu problemas. Claro. Foi agora quando veio uma chuva e a cave entupiu 10 centímetros porque aquilo não tinha uma caixa de ar em condições. Estás a ver? Não é fácil. Agora, o que é que eu posso dizer em termos de conclusão? A check reference, se for uma casa nova. Mas não é aquela casa que o homem, olha, venha cá que eu estou aqui a acabar esta e a pintar, está quase no fim, não é? Certo. Ok, onde é que você construiu? Fiz uma ali há 2 anos. Sim senhor. Olha, conte-me lá coisas. Então, a casa está fixe, não está fixe, porque 2 anos depois já a coisa pia mais fininho. Estás certo. A ver? Se for para uma casa nova, eu tentava fazer um check reference, mas não é casas que estejam a acabar, mas sim casas que
que a pessoa tenha feito ou construído há 2, 3, 4, 5 anos. Boa. Ok? Tu estás a dizer isso e faz lembrar aquela pergunta que tu dizias sempre, Rita, que era a malta andar, por exemplo, andar a construir as casas em LSF, mas os donos têm casas em LSF? É um bocado por aí. Mas repara, isto é como tudo o que surge novo, não é? Tu vais ter sempre, hoje em dia já se faz os primeiros perfis de LSF não eram engenheirados. Ou seja, a coisa também está a evoluir um bocado para aí, estás a ver? Agora, o que eu acredito é, não se deve depositar a confiança toda do lado de lá. E nós temos que perceber que o papel do consultor imobiliário que está a mostrar a casa é sempre um papel que é difícil seres imparcial. Claro que sim. Eu, por exemplo, sempre tive esta perspectiva que é, eu digo-te o que a casa tem. Eu depois não te ando a dizer, olha, compra que vai perder e estamos a ter muitas visitas, eu nunca fui desses, ok? Olha, está aqui, isto é o que há, estes são os materiais, quer, não quer, obrigado e boa sorte, ok? Mas nós sabemos que, não, e compre porque já temos mais 10 visitas até ao final do dia e se não decidir, eu não gosto disso, esse tipo de pressão para mim é logo embora. Estás a entender? Ele quer fazer a frente, eu acho que também não eu seria uma pessoa que teria dificuldade em embarcar nesse tipo de pressão. Okay. Se tu me pressionas dessa maneira, pá, fica com a casa. Casas há muitas. O problema é se eu decido mal. Certo. E é o que tu disseste há bocadinho. Se eu decido mal, não é um jogo da PlayStation que eu não gosto do Resident Evil, gosto do Silent Hill. Não é isso. É compraste a compra mais importante da tua vida. E tu, mas vocês, por exemplo, tu tens ferramentas para imagina que és tu que vais analisar uma casa. Tens ferramentas e equipamentos que te ajudam. Tenho um termógrafo, um midímetro, tenho uma câmarazinha para o esgoto, quando vou às inspeções, tenho algum material, mas ainda não consigo ver através das paredes. Claro. Consigo ver diferenciais de temperatura, consigo avaliar a presença de umidade nas paredes ou não, mas quer dizer, na parte dos diagnósticos, eu interessa-me pouco, ver se eu não me consigo fazer explicar bem, que é, tu tens aqui uma mancha neste teto, a mim interessa-me zero a mancha, porque a mancha é a consequência do teu problema. Interessa-me é ir lá acima e perceber o que é que está a originar a mancha que tu cá tens, porque enquanto não resolves a origem, esta mancha, maior, mais pequena, azul, amarela, não interessa. E o que eu assisto muito, e por isso é que também começámos a fazer inspeções, foi, a maior parte dos diagnósticos, e há várias empresas que fazem diagnósticos, vão lá e fazem-te o diagnóstico. Mas soluções de reparação, que é bom, que é aquilo que vai fazer a diferença. Pois. Eu no outro dia recebi de um cliente, eu não faço 91 páginas. 91 páginas em que 71 eram fotos. Ok. Do estilo, vimos isto. Voltamos à história do vender casas. Sim. Eu quando vou ver uma vista ou uma sala também tenho olhos na cara. Ou seja, aquilo que verdadeiramente interessa às pessoas é como é que eu resolvo o problema. Claro. Pronto, é isto. Até porque mesmo assim existe sempre ali um risco mesmo de tua parte, porque por mais avaliação que tu faças, por mais perguntas que tu lá está, tentes procurar ter resposta, vai sempre haver um risco associado a fazer uma coisa ousada, tu só quando começas a partir é que sabes efetivamente o que é que lá está atrás. Porque só depois, lá está, porque ninguém te deixar a mexer ali numa estrutura. Agora, eu tenho, como é que é dizer, eu tenho um portfólio de casas vistas com estes dois olhinhos que me permite fazer aqui algumas comparações. Olha, isto eu vi acontecer no outro lado e não sei o quê. E a maior parte das pessoas não tem. Pronto, porque isso é um know-how do caraças, porque eu lembro de estares a fazer o vídeo com o João Zoio da casa que ele... sim. Tu estavas a olhar para as paredes, já estavas a dizer isto é assim, tem este material e este... Casas velhas, tabique. O problema é sempre o mesmo. Tu já tens esse know-how que tu olhas. Isso ajuda. E tu, uma pessoa, por exemplo, se quiser fazer um diagnóstico, pode trabalhar contigo? Nós não fazemos só diagnóstico, nós fazemos inspeções. Ok. Anomalia, possível causa e solução de reparação. Boa. Fazemos essas visitas que depois podes escolher se queres com ou sem relatório. O que é que isto significa? A análise é exatamente a mesma. A única diferença é, ou eu ofereço-te um caderninho da Casa aos Pecados no dia da visita e tu apontas tudo o que eu vou dizendo, podes inclusive gravar a conversa, ou se quiseres uma coisa para, sei lá,
meteres um condomínio ou um construtor em tribunal ou no seguro ou não sei o quê, que sejamos nós a fazer com pormenores construtivos e não sei o quê, o relatório escrito, também fazemos isso. Posso dizer, e não tem problema nenhum, que um dos meus principais desafios, tanto que eu tenho aí uma série de visitas que fiz, que não cobrei absolutamente nada porque não tive tempo de mandar o relatório. Okay? Disse que mandava, mas depois não tive a oportunidade. E é uma coisa que já estamos a resolver. Ou seja, também não acontece isto do estilo, vai à visita, paga. Não, só paga quando o serviço acaba. Se o serviço acaba na visita, paga na visita. Certo. Se o serviço acaba depois do relatório, eu cobro depois do relatório. Agora imagina, estes que temos em atraso, nós vamos entregar os relatórios, mas quer dizer, eu já não sou capaz de cobrar nada às pessoas porque eu é que demorei uma montanha. Ok, sim. Mas também não era capaz. Mas também, como é que é dizer? Também não me sinto assim tão mal quanto isso. Porquê? Porque eu já dei o meu tempo, já estive na tua casa e já te dei as soluções de reparação na hora. Mas efetivamente tenho que pedir desculpa em público porque vem desde janeiro um fluxo muito grande, pá, e nós tivemos que aumentar o preço dos relatórios. Não é porque eu não gosto de fazer relatórios, é porque eu não tenho tempo para fazer relatórios. Sim. Compreendo na perfeitamente. visita tu chegas lá, olha, faça isto e isto, está feito. Se tu tiveres que ir, desculpa uma expressão, mamar 5 horas para o Canva para fazeres uma apresentação toda bonitinha, porque não dá para fazer com os lavables da vida e com os notebooks LMs, porque imagina, a anomalia, a possível causa até podem ser as mesmas e similares em muitas casas, mas depois a solução de reparação, o número 1, o 2, o 3 varia de casa para casa. Claro, cada e isso caso. não dá para a inteligência artificial fazer isso. Sim. Tens que ser tu à la pata. Mas isto é uma boa medida que quem vai fazer um negócio tem um custo, mas que faz sentido. Ficas com o plano de ação. É isso. Para tu não... Tu chamas 3 empreiteiros à tua casa, cada um vai-te dar uma solução. Tu chamas-me a mim que não te faça a obra, não tenho que por ser parcial, ou seja, não tenho por que dar menos trabalho ou custar menos dinheiro, eu dou-te a solução para tu resolveres o teu problema. E depois, esses mesmos 3 empreiteiros que tu vais chamar à tua casa, já és tu que diga, olha, na cobertura as camadas são laje, XPS 10 cm, betonilha com pendentes, 2 camadas de tela não cruzada, ou seja, tu já tens o plano de ação. Certo. Tu só tens é que arranjar uma pessoa que não é para opinar, é para cumprir o que tu já sabes. Certo. Essa é a grande mais-valia, estás a ver? Mas esta é uma questão que acontece muitas vezes, as pessoas preocupam-se com essa... Sim, eu falei de fevereiro porque era um mês pequeno, mas nós, por exemplo, este mês já vai... Estamos a dia 6, já fizemos para aí 5. Ok. Nós em média fazemos entre as 10 e as 20 consultorias, porque também não consigo assegurar mais. Pois. Há um limite. Entendes? Sabes, eu faço esta pergunta porque é quase como uma casa. Tu vais planear a tua casa e as pessoas que cá estão mais preocupadas em gastar uma parte do orçamento maior, se calhar na casa de banho e na cozinha, mas o isolamento da casa se calhar fica para depois. Hoje em dia hoje em dia já existe uma preocupação maior nisso. Ok. Seja, já noto que as contente. pessoas... Não, a sério, nós fazemos análise de projetos antes de avançar com a construção, antes mesmo às vezes das pessoas terem projeto, e elas próprias, olha, e o que é que eu hei de pôr nas paredes e como é que eu hei de fazer a cobertura. Já existe mais informação, ok? E mais preocupação. Mas antigamente sim, as pessoas estavam-se nas tintas para a qualidade invisível. Interessava era a porta branquinha lacrada e o silestone na bancada, percebes? Hoje em dia noto-as mais preocupadas com essas questões, o que é importante. Então nesse aspecto está ok, porque isso é uma medida preventiva, essa também é pensar na estrutura e não no... Imagina, se eu der uma solução de reparação que seja errada, ao fim de 10 consultorias eu começo a perder credibilidade. Claro. E eu não ando com um trabalhão a fazer guiões para ganhar credibilidade para depois perder em 2 horas numa visita. Não faz sentido. Sim. Não, isso faz-me todo sentido. E tudo por isso é que também precisas escalar, de delegar mais um bocadito para... As consultorias vou entregá-las todas. Claro, não vais ter hipótese. Não. Eu vou ficar com as fiscalizações, com os vídeos e com as parcerias. Que ainda assim já é trabalho. Não, eu neste momento não consigo dar vazão às 4. Por isso é que reduz o número de consultorias. Exatamente. Bruno, muito obrigado. Eu é que agradeço. Quero-te oferecer uma prenda. Qual prenda é que me vais oferecer? Não é preciso oferecer nada, eu vim cá de boa vontade. E então, mas eu posso também te quero oferecer uma prenda de boa vontade. Obrigado. Também não é nada especial. Mas olha lá, quando fores lá abaixo tenho lá uma azul para te dar também. Se quiserem ir ao Obracast, temos é que falar de alguma coisa de construção, nem que seja investimento na construção. Opa, neste momento acho que não sou a pessoa certa. Bruno, obrigado. Quero-te oferecer uma caneca do Flexcast. Muito obrigado. É um miminho, é só um gesto. O podcast mais flexível de Portugal. Exato. Pareceu-me.
Sabes porquê? Vocês são super acessíveis, obrigado. É, olha, obrigado. Porque o meu objetivo não é falar daquilo que eu sei, é falar daquilo que eu, principalmente, que eu não sei. Porque isso é que é fixe. É eu aprender, fazer questões mas tu achas de que eu sei tudo o que pergunto no meu Obracast? Claro que não. Eu ainda agora tive não foi um Obracast de climatização, foi uma aula de climatização. Foi uma aula. Ainda não vi. Não, ainda não sei. Ainda não saiu. Porque eu não estava a ver esse. Não, vou dizer, esse aprendi. O homem ali em 2 horas e estávamos ali 4 horas à conversa. Só que depois lá está. Como, imagina, por acaso eu quando marco normalmente 3 numa tarde. Por isso aquilo está contadíssimo. Ai, caramba. Já íamos numa hora e meia, eu tive que dizer, pá, não dá. E tu aguentas? Chego ao final do dia, mas também prefiro assim. Ok. Porque imagina, eu faço um lanchinho, não sei o quê, mas logo 3 ou 4. O máximo que eu fiz foi 3. Mas eu chego ao final do dia, esquece. Esquece. Imagina, estar a falar contigo é super interessante porque estou a aprender muita coisa. Ou seja, o que acontece é sempre que o convidado que vem cá tem muita novidade que eu não sei, eu fico todo roto, porque é tanta coisa que eu estou a tentar apanhar, a ver do género. Carlos, não te esqueças disto, estás a ver, registra tudo. Não me aconteceu em todas as conversas, como eu te disse no início da nossa conversa, houve conversas que espremido não dá uma laranja. Certo. Mas houve outras bastante interessantes, mas a gente também vai aprendendo, né? Sim. Por isso é que é o ponto. Isto é um processo, mas daí obrigado. Daí o flexível. Bruno, eu é que tenho que agradecer pela viagem e pela tua participação. Desejo-te muito sucesso. O que precisares de minha parte. Obrigado igualmente. Conta comigo. Também, tá bem? Malta, na descrição vocês vão ter todas as redes sociais do Bruno, mas eu acho que toda a gente conhece o Bruno, pelo menos quem acompanha o Flexcast deve conhecer o Bruno. Se não conhecer, é uma pena, está na hora de conhecer. E malta, nós encontramos para a semana. Um abraço e até mais.